Em um mundo onde o conhecimento é a chave para o sucesso, há aqueles que se dedicam a desbloquear esse tesouro para as mentes jovens. Prepare-se para uma viagem através das salas de aula e do conhecimento que molda o futuro. Esse é o Histórias, um podcast Unicesumar. Diretamente dos estúdios do Subsolo -1 da Unidade Ponta Grossa, começa agora Histórias, um podcast Unicesumar. Meu nome é Alan, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou novamente agora com a recuperada professora Laís. Tudo bem? Tá melhor? Eu tô melhor, yes. Graças a Deus. Ela não pereceu Não, aí de uma semana pra cá. Deu tudo certo. Agradecimento, professora? Além da sua recuperação, da sua saúde? Eu queria agradecer a Deus, queria mandar um beijo pro meu pai. Não, brincadeira. Também. Agradeço a Deus. Obrigado a Deus. E pro meu pai e pra minha mãe. Ele tá vendo, porque ele gosta de mim. Então vai. Pessoal, então queremos agradecer mais uma vez a nossa querida GGPEL, que mora no nosso coração. Ela nos fornece essas canecas lindas, maravilhosas, que nós tomamos muito café, ficamos muito cafeinados. Exato, ficamos muito ligados nas aulas. Os nossos assistentes, falei certo agora? Falou certo. Os nossos assistentes aqui do canal do Histórias tem, através do nosso QR Code, que vai aparecer aqui em algum lugar. Desconto de 10%. Então, você vai clicar ali, vai digitalizar. Não clica, idosa. Aponte sua câmera. Eu idoso, no outro programa, falei também. Clique. A gente não clica mais. A gente aponta a câmera do celular pro QR Code, vocês vão entrar no site da GGPEL. E vão fazer compras com 10% de desconto. Tá bom? Com o nosso cupom Histórias. Isso, certo? Maravilhoso. Então, GGPEL, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, Estamos GGPEL. aqui com as suas canetas. Canetas não, mandem canetas. Mandem canetas. As suas canecas gentilmente oferecidas, certo? Certo. E temos mais um recado hoje, que é a 4ª edição do Mulher por Inteiro, que é um evento, uma ação que tem aqui na Unicesumar, da nossa unidade. Esse ano vai ser no dia 17 de outubro. Então, em comemoração, em homenagem ao Outubro Rosa, acompanhando os eventos do Outubro Rosa. Outubro Rosa, então a gente tem essa ação aqui na Unicesumar, então todos aqueles que puderem participem, é muito legal, é bem interessante, a gente recebe algumas mulheres convidadas que estão aí no combate contra o câncer de mama, né, no caso, e vai ser muito legal. Então fiquem atentos às programações e às atividades e participem. Isso aí. Vamos lá, professora. Currículo rápido do nosso convidado de hoje. Sim. Mais uma vez partimos para a área das ciências jurídicas. Eu tô gostando desses papos aqui, porque vira uma consultoria de graça. Na verdade, eu acho engraçado, assim, porque cada vez que a gente recebe uma pessoa diferente da nossa área, dá vontade de fazer o curso que aquela pessoa fez. Dá, por um breve momento. Aí depois você lembra como que é a vida universitária, você desiste. E desiste. Eu já tô nessa, que ano que vem estamos aí de novo. Mas enfim, currículo rápido. Vamos lá, recebemos hoje ele que é graduado em Direito, especialista em Direito e Processo Penal, mestre em Direitos Fundamentais e Democracia, atualmente leciona nas faculdades UEPG, SESC... Não falamos esse nome aqui. Tô brincando. Brincadeira. Nossa co-irmã, Sescaja, brincadeira. Irmãzinha. E aqui na nossa querida Unicesumar, nossa casinha, né, nosso lar, professor Luiz Fernando Lopes de Oliveira. Ei! Professor Oliveira, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Laís. Tudo bem? Boa tarde, Alan. Tranquilo? Obrigado pelo convite. Imagina. A gente agradece e a gente entende que a gente atrapalha muito o trabalho de vocês quando a gente chama vocês aqui, mas é por uma boa causa. Professor, seguinte, queremos... À disposição. Queremos saber da sua história, desde se você é daqui de Ponta Grossa, se você não é daqui, onde você nasceu, como foi sua infância. Nasci. Onde você cresceu, por que você quis fazer os cursos que você fez e qual é a diferença entre processo penal e direito penal, que eu não sei, mas acho que é diferente, não é diferente? Ou não, é a mesma coisa? Diferente. Olha Um pouco diferente. Não, então, deixa isso pra depois. A Que eu sempre tive essa mesma. dúvida. A raiz é a mesma, então vamos lá. Conte sua história. Então tá, eu sou de Ponta Grossa, sou nascido aqui em 1971, tô aí nos meus 52 para 53 anos, tive toda a minha vida e a minha formação acadêmica aqui. Né? Se você quiser revisitar no falecido e extinto Colégio São Luís, na grande maioria, aí passei um período no Colégio CEPAM, preparatório na época a gente fazia para entrar na UEPG, que era o nosso único caminho aberto para o caminho universitário. E aí foi onde eu me formei no ano de 1995. Então, aí, ano que vem já estão fazendo
30 anos de formato. Nossa senhora, no anos 90 já foi há 30 anos. Como pode isso? Foi. eu Era não 10 sei. anos até, sei lá, até um ano atrás, pra mim era 10 anos atrás, anos 90. Passa muito mas De não. repente, virou 30 Viu, anos. já. depois que a gente tem filho, o tempo passa numa velocidade absurda. É verdade. A gente vê eles crescer assim, daqui a pouco eu falei, mas eu acabei de parir, já tá desse Eu tamanho. já tô contando meus cabelos brancos. Desde o ano passado eles triplicaram já. Mas eu acho que é a falta de sono. Enfim. Mas você sempre quis fazer direito, professor? Sempre teve essa vontade? Nunca quis fazer, sei lá, odonto? Na verdade, foi uma oportunidade, aliado assim ao meu projeto de trabalho. Porque enquanto eu me preparava no terceiro ano, né, surgiu uma oportunidade profissional de um concurso na prefeitura, aqui em Ponta Grossa. A época que o serviço público, pelo menos o municipal, remunerava muito bem. E aí eu tive a felicidade de ser aprovado, né, assim, bem aprovado, e logo fui chamado, e o expediente na prefeitura era do meio-dia às 18. Então isso me tirou uma oportunidade de repente fazer, à época, os cursos que eram integral na UFG, né? Sim. E aí isso me fez optar, e a época eu me recordo, isso que eu tinha dito, olha, eu faço o curso de administração, que é matutino ou noturno, ou eu faço o curso de direito, que é ofertado no matutino e no noturno. E eu disse, mas administrar, infelizmente hoje não vejo o que eu possa estar administrando, né? E aí, o direito é sempre, ele é assim, né, sempre uma área que vislumbra muitas profissões possíveis, né? Ele não é adstrito, por exemplo, como a medicina ao médico, o odonto ao dentista, né? E aí eu enxerguei no horizonte a possibilidade de compatibilizar meus horários na prefeitura com o curso de direito. E assim eu consegui efetivamente me formar direito no matutino, conseguindo trabalhar no expediente vespertino da prefeitura. Então foram caminhos aí que seguiram paralelamente, né? Meio destino, assim. Eu não tinha um projeto bastante definido de futuro, assim. Eu tinha uma tendência para área de saúde, mas isso era por conta que no segundo grau a gente, à época, tinha que optar Científico, se você fazia um contábeis, uma patologia clínica e tal, então tinha uma... Você fez patologia, prof? Eu fiz patologia. À época o Colégio São Luís ofertava a nível do segundo grau, era primeiro e segundos anos, né? Então o primeiro eu fiz, aí segundo e terceiro eu fui pro CEPAM. Aí o CEPAM já é mais preparatório para vestibular, o ensino é diferente, né? Ele não tem a formação, ele é pensado de fato para aprovar nas instituições. Isso, final dos anos 80, isso? Começo dos anos 90. 88, 89. Não quero cometer delicadeza de perguntar pro professor se... 88, 89, né? O professor falou que se formou em 95, eu imagino que... É isso mesmo. Pegou nenhum ADP, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. 5 anos, nada mais, nada menos? Você já estava vendo meu histórico lá da UEPG, precisando para apresentar para teste seletivo, né? A gente passa colaborando na UEPG um longo período de tempo, né? E a gente tem que apresentar. Fui dar uma olhada assim, eu era um bom aluno, né? As notas mostram um pouco isso. Sim, né? sim. Bacana. Não deixei DP, não atrasei curso, então isso é referencial, né? Já dá uma diferente. Eu não posso... Eu posso também. Eu Eu posso dar esse exemplo também. Eu não sou exemplo. Eu tive umas pendênciazinhas aí, né? Mas eu fiz nos anos regulares. Não precisei de anos a mais, mas peguei deixei umas disciplinas pelo caminho que eu tive que voltar, né? Entendi. Revisitá-las. Talvez começar a gostar daquilo que eu detestava. Eu tenho orgulho de falar que a minha média final de todas as matérias, que era o IRA, que eles chamavam na instituição que eu me formei. IRA? É Exército índice... Revolucionário Irlandês. IRA, não era IRA. Não, IRA, filho. Mas Exército... você falou... Não, é que é em inglês. Irish Revolutionary Army. É o IRA. Ele habla. Era o índice de rendimento por aluno. Daí o meu era 8. Mas você é de qual? Tá, da faculdade que da minha faculdade, sim. Entendi. Eu não. Eu sempre fui um aluno cobra. Eu passava me arrastando. Eu fiquei eu só não fiquei como a melhor da turma, porque no último semestre uma menina me passou com 81. Maldita. Não, brincadeira. Coitada. Um abraço. Mas eu fico feliz porque a minha média foi boa. Então tá. É bom. Tá vendo? Professor, o programa é essa maluquice. É você falando, a gente contando a história da gente.
Sobre o programa é sobre ele, mas né, Aqui a gente fala dá uma dispersada. É Laure Acadêmica, né? Laureas É, acadêmicas. isso. As Laureas Acadêmicas. Mas tem que pagar. Tem o meu orientador, se não me engano, ele, coitado, hoje ele está muito bem. Abraço, Marcelo. Mas ele não tinha muita grana quando ele estava se formando e acho que ele só tirava de 9 pra cima, 9,5 pra cima e tal. Ele poderia ter pedido laureas, mas na época tinha que pagar não sei quanto lá, ele não tinha grana. Então ele não foi laureado Que porque ele não dó. pôde pagar pelo processo lá de Eu laureamento. Eu fico pensando assim, às vezes eu queria fazer outra faculdade só pra eu pegar uma laura acadêmica. Mas pra quê? Pra Porque eu enquadrar? acho legal. Não, só pra falar assim, eu tive uma laura acadêmica. Entendi. Mas enfim, professor, Só você por estava isso na mesmo. prefeitura cursando Direito durante os 5 anos regulares, sem nenhum Durante os ADP, 5 anos regulares. quase laureas acadêmicas aplicadas. Quase Laure. E aí, como eu disse, o curso de Direito acaba proporcionando algumas oportunidades, né? Então, assim, sempre quando existia uma situação, porque o concurso da prefeitura era de assistente, né? Hoje é técnico assistente. Então, sempre que tinha uma oportunidade que era voltada, a vaga era voltada para o direito, eu ia me aproximando. Né? Então, e eu fui assim, aí eu me formei em 95, e logo que eu me formei surgiu uma oportunidade na condição de servidor público ou advogado, né, exercer um chefe de chefia no que era então chamado Comodec, que hoje é Procon Ponta Grossa. Né? Na época era uma coordenadoria municipal que atendia o consumidor. E aí eu permaneci nesse cargo 2 anos e pouquinho, ainda enquanto servidor público, né? Então, e aí eu acho que foi onde no meu limite como servidor público foi esse cargo que foi ocupado no Procon, era assim, era um cargo de chefia, assim, tipo, de coordenação, né? Só existia o coordenador do Procon acima. E aí eu acho que eu fui no meu limite da carreira pública. À época aí surgiu uma oportunidade de trabalhar num escritório de advocacia criminal, aqui em Ponta Grossa, um escritório grande. E aí foi onde eu peguei gosto pela disciplina, né? Você começa a vivenciar as experiências, você começa a estudar e você começa a ver a necessidade de especializar, de aprender de fato. E aí foi onde eu busquei a minha primeira especialização, aí que você fez a menção, em Direito Penal e Processo Penal. E aí você desenvolve os estudos a partir disso, e aí a carreira foi toda no plano da advocacia. Fiquei aí uns 10 anos exclusivamente advogando, e aí surgiu, vou ficar devedor da data mais ou menos, mas já tem, Inventa. Ninguém invento vai uma data, conferir, professor. vai Pode ficar conferir. tranquilo. Mas vou contar então o que foi. Então, surgiu uma oportunidade junto com uma das minhas especializações, por conta de um amigo, 2 amigos na verdade, né? Para contar, Dr. Pablo Milanese, doutora Dirceia Moreira, de uma experiência de lecionar, eu não sei se vocês conhecem, numa faculdade chamada Fafite, em Itararé. Não. Eu Tararé, conheço. São Paulo. Tararé. A cidade conheço. Na época tinha a faculdade lá estava em formação, então existiam muitos professores de Ponta Grossa que lecionavam lá. E aí surgiu uma oportunidade de iniciar a minha carreira de docência em Itararé. Olha que loucura. Em Itararé. E aí... Quantos lá mil habitantes foram- Tararé, mais ou menos? É pequenininha, né? pequenininho, uns 25, 30 mil habitantes. Sim. Mas a gente formou lá, assim... Eu fiquei lá 6 anos, 6 turmas formadas. Mas 6 turmas formadas, né? Eu formei 2 turmas, e aí sucessivas, pelo menos que eu lecionei, ainda que eu fui até a instituição para acompanhar as formaturas. 6 anos trabalhando lá. A Itararé lá, ela é como se fosse uma cidade universitária por causa dessas instituições, né? Ela é cidade polo, porque ali tem muita cidadezinha, se eu me recordo, tem Riversul, né? Em volta, né? E no entorno. Tem o pessoal de Sengés, né? Sengés. Que também frequenta. Tem Sengés é Paraná já, né? Sengés e Paraná. Mas é que é divisa ali, né? É divisa, eles dividem. Hoje divide muito com a faculdade de Jaguaraíva, né? Mas na época a Jaguaraíva estava em formação, então os acadêmicos preferiam fazer a faculdade de Tararé. O fato de ter professores de Ponta Grossa, né? Eram bons professores que formavam o corpo docente lá, fazia a via de atração, né? Então, como é pertinho, na época a gente tinha bastante aluno de Sengés. E você fazia bate-volta, assim, professor? Ou Tinha. você morava lá? Não,
nós tínhamos um ônibus que diariamente saía daqui Nossa, de Ponta Grossa, nossa. 4h30 da tarde, e aí a gente retornava, chegava em casa. Chegava em Ponta Grossa, 1h30 da manhã, né? Em casa, pra desligar, vai mais 1h30. sim. Né? Sim. Mas fiz esse trajeto aí por 6 anos. Caramba. É, Pedreira. aí a estrada vai cansando, né? Sim. É, mas os desafios vão aumentando e você acha que você pode também vencê-los, né? Aí chega uma hora que você diz assim, não, né? Não tem essa... Não preciso fazer essa isso mais. necessidade. Isso é cansativo. Tem um né? momento, acho que eu falei até com o professor Alexandre, que ele tava numa... Professor Alexandre das Exatas, né? Ele falou que tava muita correria, porque ele tem empresa, ele tava em Curitiba aqui e tal, não sei o que. Ele falou, a gente conversou, né, confabulando sobre isso. Depois dos 30, aí não sei qual a sua idade nessa época, mas depois dos 30 a gente começa a não priorizar tanto o valor que você tá ganhando, mas talvez a qualidade de vida, né? Tipo, Você reduz o ritmo, né? então, as coisas têm que se tornar confortáveis pra você, né? Você já não consegue ficar virado e... A gente precisa de praticidade, né? Você até faz várias coisas, mas desde que você consiga conciliá-las. Mas eu acho né? que você prioriza justamente a saúde. Eu acho, na minha opinião, né? Eu acho que você prioriza mais tua saúde hoje. Também. Ainda mais falando hoje em dia, mais tua saúde mental. Própria fisiológica, né? Porque é cansativo. Mesmo que você fique dentro de um... Você tá dentro do ônibus, você não tá se movimentando o tempo todo, mas ainda assim, né? Tipo, o processo de ir, o processo de voltar é bem... Eu sempre digo assim, Exaure. quando eu faço minha linha do tempo, né? Eu sempre digo que eu sempre fui muito linkado pela sorte, né? Então, logo que eu me desliguei de Tararé, eu tive uma oportunidade com a professora Flávia, hoje aqui de Direito. Ela era coordenadora da antiga Faculdade União, aqui em Ponta Grossa. Né? E aí a professora Flávia me convidou para trabalhar na Faculdade União. Então, assim, eu saio de Tararé e logo na sequência eu começo a trabalhar na União. E na União foram longos 12 anos. Nossa. Então o professor deve ter dado aula pro meu pai. São 12 anos. O meu pai, ele tem a sua idade. O meu pai é um pouco mais velho que o senhor. Ele entrou, foi 2000 e... Socorro. Ele se formou em 2010. Inventa. Não, ele Aqui se a formou gente em inventa 2000, ele se formou em 2010. Ele entrou na faculdade quando ele fez 40. Quem é? Vamos ver. Marcos Kosmoski. Você é filho do Marcos? Eu sou Laís Kosmoski, muito prazer. Que feliz. Sabe por que Eu sou digo, feliz. Pai, beijo. Porque eu conheço o Marcos há muito tempo de futebol. Então, é o Coxinha, né? O Coxinha, o famoso Coxinha. O apelido do meu pai é Coxinha. Olha aí. Tempo do Homens do Trabalho. Uhum. Nós jogávamos futebol junto. Né? Então. Tem uma... Agora faz muito tempo que eu não vejo, mas a gente tinha uma amizade muito legal, assim. A gente jogava no mesmo grupo, assim, 3 ou 4 anos juntos. Assim, com o Zé Geraldo também. Zé Geraldo. Tio Zé. Tio Zé foi meu professor na escola. Beijo, tio Zé. Tio Zé agora tá com escola de goleiro. Tá, o meu sobrinho fez escola com ele um tempo ali. Zé Geraldo. É isso mesmo. Que legal, bacana. Manda um abraço pro pai. Eu devo... inclusive, devo lembrar de você pequenininha, mas jamais ia associar. Não ia. Eu tenho certeza que eu conhecia. Eu ia direto no clube com ele, lá no Missa do Trabalho. Imagino. Bacana. Olha aí. Eu tive uma oportunidade com ele, foi tempo servidor público na prefeitura também. Ele ainda é. Ele vai se aposentar, vai agora acho que em dezembro ele já pode pedir aposentadoria. Não sei se vai, mas ele pode. Não, pede, lá, irmão. Para com isso. Nesse período que eu disse da prefeitura, né, eu fiquei entre tempos, eu acho que vai e volta, licença e cargo de comissão, eu fiquei acho que uns 18 anos na prefeitura. E aí, na prefeitura, a gente conhece muita gente. Então, minha mãe também trabalha lá, né? Conhece minha mãe? Aí, meu Deus. Agora eu não vou começar a buscar. Não sei, não lembro. Enciclopédia de servidores. É que o meu pai e a minha mãe, os dois são concursados pela prefeitura, mas eles são professores é um cargo extinto, na verdade. Porque eles são formados, a minha mãe em letras, português e inglês, e meu pai em geografia. E aí eles passaram no concurso para ensino fundamental 2 e médio. Só que daí eles lecionaram há um tempo e daí depois só que a responsabilidade era do município nessa época, né? Depois de alguns anos, a responsabilidade pelo ensino do Fundamental 2 e do médio passou para o Estado. Só que eles eram concursados e não podiam ser mandados embora. Sim. Entendeu? Então eles foram realocados. Então, eles não lecionaram mais. Aí a minha mãe trabalhou na biblioteca pública, trabalhou muitos anos na Secretaria de Educação, o pai também na Secretaria de Educação. Sua mãe já se aposentou? A mãe aposentou. Que ela começou a trabalhar um pouquinho antes, né, do que o pai, assim, no concurso.
E o pai tá pra aposentar agora. Legal. Olha Um aí, abraço. olha que Renove o beleza. abraço. Será mandado. Ele vai assistir, passa Ele pra vai assistir. assistir. Seu Marcos, forte abraço. Coxinha. Professor, mas voltando, eu queria voltar até no... Comodec, que você falou? Que você Comodec, o nome Comodec? é Coordenação de Orientação e Defesa do Consumidor. Sim, Por algum a gente motivo, sabe- não, só um pouquinho. Fica Por à algum vontade, motivo, eu acho que o senhor conheceu meu avô, é falecido já, o pai da minha mãe, porque meu avô vivia lá na prefeitura reclamando de alguma coisa, então ele deve ter conhecido. Mas não com boas lembranças, aparentemente. Não sei. Mas é que Vamos meu avô tentar vivia lá. resgatar. Você Era Arno Vacari, meu avô. Arno Vacari. Nossa. Não me recordo. Nome não me de recordo. coronel de novela do Benedito Rui Barbosa. Ele parecia um coronel de novela. Pode Aham. crer. Novela Renascer, Coronel Arno Facari. É. Não parece aquele coronel que chega do nada, mata todo mundo? Inclusive, saudades Não- eternas do meu avô. Não manchando a memória do seu avô, só falando que o nome parece. Eu- Tá? Deus o tenha no bom lugar, muito tempo Não, sem tudo nós. bem. Seu Desculpa, saudoso- prof. Seu Desculpa. saudoso Nada. Arno. Mas volta lá no Comodec, professor. Fala lá. Volto. Assim, porque eu imagino que a gente sabe que lidar com gente é muito complicado. Nós, como professores, a gente sabe. Não é bem gente, é aluno, né, que a gente lida. Mas a gente sabe que o material humano é um material disforme, né? É difícil de você trabalhar. Com o consumidor, então, deve ser um negócio muito louco, né? O filho da mãe que fala, você tem algum problema. O filho da mãe que fala assim, vai no Procon, é porque nunca foi. Porque o negócio nunca é tão fácil assim. As coisas são... Os meandros são muito sinistros. Então nós tínhamos a época muito próximo do período pós-constitucional, Sim. 1988, e em 1990, que é exatamente o ano da edição da lei de proteção. Né? Uhum. Então ela vem no momento em que você praticamente cria uma lei muito protetiva, né? Assim, é um período onde se fala muito da vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo, né? Onde o consumidor é hipossuficiente e tal. Quem estava no governo na época, professor? Só um adendo. Já era Collor? Ou já ainda era Sarney? Era Sarney, Sarney a transição de Sarney e Collor, né? Collor era 1990, 92, eu acho. Tancredo nos deixou. Sarney assumiu. Sarney pra Collor. Eu não sei, não era nascida. Sarney pra Eu Collor. também. Não, eu era. Você já era assim. eu tinha nascido. Mas você fala, mas tem projeções disso, inclusive, por muito tempo de consumidor, porque a época dos congelamentos... Tinha tabela da Sunab, não tinha? tinha? Tabela, então isso afetava muito a relação de Aham. consumo. Não, na por isso que eu época, perguntei, né? porque eu lembro que na Isso. época do Sarney você tinha os fiscais do Sarney, etc, né? Então foi uma Isso. época fiscal muito É. atribulada, né? E aí tínhamos problemas assim de o consumidor não pesquisar, né? Então, tipo, dar um exemplo típico aqui, acho que até posso, né? Tipo, Magazine Luiza e Casas Bahia frente a frente na avenida, né? Uhum. O sujeito entrava na Bahia e comprava a sua televisão por 1.000, ele resolvia atravessar a rua e Achava por achava 800. por 900 na Luiza, ele vinha pro Procon, porque era um absurdo. E aí o que acontece? Isso é um momento que houve a transição de pesquisa de preço, Uhum, tudo sim. determinado por esses projetos econômicos do governo à época, né? Então os consumidores se sentiram muito fortalecidos pela lei, né? Assim, Sim. O consumidor é hipossuficiente nas relações de consumo. Nem sempre o é, né? Mas dá para, por exemplo, citar banco, plano de saúde, oficinas mecânicas. De fato, somos, né, hipossuficientes nesta relação, Sim. porque não temos condição de discutir com quem nos presta o Serviço. serviço, né? Mas a época, assim, muito potencializado pela força da lei, pela potência Uhum. da lei, né? Pela aquele sistema de, assim, ó, a superproteção legislativa, né? Então a gente tinha um público bastante grande à época, né? E nós tínhamos uma vantagem, que a organização do Procon naquele tempo contava com um promotor de justiça, né? Então era a promotoria de defesa do consumidor junto com a coordenadoria municipal. Então existia uma força muito grande do órgão aqui na cidade, porque ela era intimamente ligada com o Ministério Público. Sim. Então tinha um promotor na sede, né? Então se houvesse violação a direitos, práticas criminosas no âmbito das relações de consumo, imediatamente existia a atuação do Ministério Público, né? Então, assim, não que hoje não o seja, mas à época essa definição de um PROCON conjugado entre Ministério Público e uma coordenadoria municipal, ele dava uma legitimidade muito grande para o órgão municipal e para o Ministério Mas Público. tornava o processo como um todo mais célere também ou não? Não necessariamente. Eu tenho receio de apontar isso, mas ele causava temor,
O fato de ter o agente do Ministério Público... Política do medo, né? É, a política do medo. O fato de ter um Ministério Público por trás da relação que poderia render um processo administrativo, uma multa, um processo criminal, fazia com que existisse um respeito maior em função daquela questão de você estar sob vigilância, né? Sim, sim. Então, o teu comportamento está sob vigilância de quem tem a capacidade de fazer a imposição da multa, de fazer a imposição do crime. 1984. Então, existia, assim... Mas era um período de transição, né? Sim. Ninguém deu o clique e se desapegou do regime anterior, né? Então, existia muito disso ainda, né? E hoje eu conheço, hoje funciona um pouco diferente porque não tem essa mesma estrutura. Ele é eminentemente municipal e o que ganhou-se foi um avanço da legislação. Então a legislação veio mudando e se aperfeiçoando no tempo e dando mais poderes ao município, né? Dá como exemplo a capacidade de multar, né? Mas isso não... E aí, você entrou num assunto, um assunto bacana, né? O problema do PROCON, que às vezes a gente sente-se um pouco frustrado, que ele não tem poder de julgamento, né? O poder dele é evidentemente de conciliar, de buscar um caminho de conciliação. E daí as pessoas procuram o PROCON, não tem a conciliação, né? E uma eventual multa não reverte para o consumidor diretamente, ele não vê o resultado da sua reclamação, e aí ele precisa procurar o judiciário. Então, às vezes esse discurso de insatisfação do PROCON é porque a pessoa procura e às vezes a estrutura pelo qual é criado o órgão, ela não tem condição de ofertar a solução, né? Ele tenta o caminho da conciliação. E hoje, você sabe talvez melhor que eu que conciliar é difícil, né? As pessoas são muito diferentes, né? Você não consegue encontrar pontos de convergência a permitir um processo de sentar à mesa e conciliar, né? Então aí o órgão perde muito da sua força, porque se a sua força é conciliar e as pessoas estão com uma aptidão para isso, hoje, né? Hoje todo mundo tá com muita raiva, né? Acaba que você se frustrando um pouco assim com as perspectivas que você deposita. Mas ainda assim o número de resolução de problemas pelo PROCON é bastante alto aqui em Ponta Grossa. Né? É bem tratado a questão. Sim. Mas é óbvio que a gente sempre escuta os insatisfeitos, Sim. né? Os satisfeitos eu falei aqui... Os satisfeitos não aplaudem, né? Eu dou uma exagerada, né? Eu nunca precisei do PROCON, assim, mas tenho relatos de pessoas que precisaram, né? E às vezes passaram por essa frustração que o professor falou. Mas talvez até as próprias pessoas não foram esclarecidas sobre quais serviços elas encontrariam ali. Mas a minha colocação é mais sobre, tipo, tudo que as pessoas falam assim, vai no PROCON, como se fosse uma coisa, tipo, muito fácil vai de resolver, por exemplo, eu falo, quando alguém tem algum problema, eu falo, vai lá no PROCON. Eu mesmo nunca fui. Então não sei nem se eles vão conseguir resolver aquilo. É a popularização do termo vai no PROCON. Entendi. Isso às vezes é complicado. E também tem um signo isso, sabe, Alan? Porque assim, existe uma... Veja como é engraçado. Existe um artigo lá no Código de Defesa do Consumidor que determina que os PROCONs ao final do ano divulguem uma lista dos maus fornecedores. Olha! Então, assim, a época eu me recordo que a gente fazia e a gente mandava carta para os fornecedores, né? E os fornecedores se defendiam e eles não queriam o nome na lista negra do PROCON, porque isso à época era muito valioso, né? E eu digo a época porque são quase 30 anos. E eu não vejo isso hoje com muita potência. E essa lista ela continua? Essa lista continua? Eu vou contar que eu sempre, de curioso mesmo, eu sempre quero saber se no final do ano tem ou não a enxergo, eu acho que não se tornou prática. Mas eu acho que hoje essa questão do atendimento, né, o quão confiável é uma empresa, fornecedor no caso, né, o professor falou, mas hoje você tem ferramentas online que são muito mais... mais eficientes. Alimentadas pelos próprios consumidores, né? Então, tipo um Reclame Aqui da vida, você consegue ver o nível de confiabilidade da empresa online, né? Com atualização muito mais rápida, né? Quase em tempo real. E o simples fato de você não precisar ir até um lugar para conseguir essa informação. Exato. Né? Exatamente. Hoje é muito mais fácil. É bem isso. Mas olha só, agora vamos continuar, professor. Vamos continuar. Vamos continuar, que a gente perdeu, né? Perdeu não. Aqui a gente tá... É uma aula. Toda conversa aqui é sempre uma aula. A gente fala que é uma aula extra. A gente vai abrindo várias abas de conversa, sabe? É, normal. Mas é cara, é muito interessante. Eu não sou... A gente não é, né? Eu sempre repito isso aqui também. A gente é da área da saúde. A Laís muito mais do que eu, que a Laís é biomédica, eu sou biólogo, então ela ainda tem, né, um material humano para trabalhar muito, muito mais vasto do que o meu. Mas sabia que eu vou começar a fazer biologia? Olha aí, não é?
boa sorte. Então, quando vem alguém aqui que eu chamo de vida real, né? Que quando a gente tá lidando com alguém da administração ou do direito, que é muito vida real, é realmente, pra mim, é muito enriquecedor, porque às vezes parece distante, sabe? Eu, graças a Deus, até hoje nunca tive um problema de precisar... É que minto. É uma pequeno realidade probleminha. distante da nossa, né? Exato. Então, conhecer, né, o que a gente pode, o que a gente não pode, os direitos, onde ir, eu acho extremamente interessante, porque a gente não sabe. O brasileiro médio, você não sabe. Quando acontece Não. qualquer coisa na sua vida, você Quem não que eu sabe tenho que quem você procurar, né? procura. Polícia. Hã? Polícia. É. Vocês sabiam que hoje o centro de todas as mazelas da população é a polícia? Porque a polícia é a única que está de portas abertas. Assim, eu sempre brinco nesse, olha, perdi minha identidade, vou lá na polícia. Perder a identidade não é crime, o que você vai fazer na polícia? Aí assim, não, mas e se usarem? Então você acaba Que já abre um BO ali. os males da vida a ser tutelado pela polícia. Uhum. Então as Policiais. coisas vão na polícia. Abraço pra vocês. Mas o professor tá falando assim no sentido das pessoas só procurarem a polícia, mas não que tá correto, né? Não, que tá correto, mas eu digo Sim. assim que é o primeiro local onde Primeiro que você você bate pensa. porque a porta tá aberta. Olha aí. Isso É verdade. Fica a dica, hein? Fica a dica. Fica a dica, né? Não sabem vão. quem procurar? Exato. Vamos fazer uma lista aqui. Quem que eu procuro, professor? Bati o carro. Detran. Não. É Detran? Mas... se você Oficina. procurar o Detran, só se for pra você pagar. Né? Oficina. Pra pagar multa. Não, bati o carro, vai na polícia, faz BO, quem que bateu? A polícia ou autarquia? Aí, tá vendo? Hoje funciona assim. Se tem vítima, se é acidente com vítima, Chama o a SAMU. polícia militar chama o SAMU por conta da vítima. Primeiro de tudo. primeiro- Por favor, chame o Qualquer coisa, pelo SAMU. amor de Deus, chama o SAMU. Olha, Chama o acertei, SAMU. viu? Eu sei quem chamar. É o SAMU. E aí, se tem, a polícia militar vai ao local, Uhum. né, para fazer a ocorrência, até por conta da vítima. Se não tem vítima, e aí o acidente é de média monta, né, sem vítima, a ideia é de que você vá ao batalhão de trânsito e você faça um boletim de ocorrência lá. Você lava Daí boletim no de ocorrência batalhão. no batalhão de trânsito, né? Com que finalidade? Para deixar registrado a existência da ocorrência, né? E um modo de você preparar para uma eventual indenização se eventualmente o culpado Não quiser não arcar. resolver espontaneamente com a indenização. Então aquilo fica registrado num boletim de ocorrência quando não tem vítima. Eu precisei fazer isso. Você bateu o carro? Bateram em você? Bateram em mim, furaram. Eu tava indo, né, na preferencial e um carro veio e deu PT no carro. Tiveram que cortar. Agora, isso? ou não? Não, já fazem quase 10 anos. E aí até para seguro, né? Aham. Verdade. E daí o cara não. E daí a gente. Daí, no caso, Algum sinistro. No caso, eu fui a vítima, né? Daí a polícia foi. E depois, mesmo que detendo o registro, eu tive que ir no batalhão pra fazer o registro. Porque daí a gente teve que entrar com uma ação contra o cara. Isso, é isso que eu chamo. Essa é a vida real. É ela quando bate a porta que a gente não sabe o que fazer. Precisei, infelizmente. Eu sempre repito aqui, como se fosse uma medalha de honra. Eu participo de 2 em 2 anos. Já estou, inclusive esse mês, sou júri, né? Estou lá no sorteio. Olha o gancho que eu vou fazer agora. E o professor trabalhou por muito tempo advogando em júri, né, professor? Imagino, ou não? Nessa parte criminal? Tenho. Você uma falava. bagagemzinha. Prof, Tenho você luxo. falava eu protesto? Não, é pela ordem. Pela ordem. Você falar? Assim, Olha, Assim eu como- totalmente assim- iludida. assim como tudo que a gente vem contando acabou mudando nos últimos 30 anos, Uhum. essa questão também vem se modificando, tá? Essa ideia de interrupção da fala, né? Porque o protesto, É porque é muito. A gente a questão de tava ferrado. ordem, É filme, é tudo uma questão de corte de fala, né? De tumultuar e tal. Então, isso isso consta e tem uma finalidade processual, isso, né? Ela é importante, mas ela deixou de ser tão usual, né? Você dá respeito à fala, né? Só interferindo na fala do outro, esperando que quando você tenha o direito à fala, que você seja respeitado como você respeitou. Então, assim, antigamente era, pelo menos no nível do júri, né? Você teatralizava muito, né? Sim. Os advogados antigos diziam assim que o júri era um circo, o júri era um teatro, né? Porque tinha muito, de fato, teatralização e grito, Você falou isso Mas esses e dias, né? protesto e tal. Hoje, tanto o Ministério Público como a advocacia tem mudado um pouco esse estilo. Esse estilo não é um estilo mais que convence no grito,
na porrada. Então, professor, eu concordo com você. Eu gosto, né? Eu fui sorteado muitas vezes, gente. Eu tenho a sorte, assim, bingo, eu não ganho nenhum. Agora, pra ser sorteado e ficar lá, defesa aceita. Promotoria aceita. Sim. Aí valeu. Eu pensando, meu Deus, olhem pra mim, gente. Eu não tenho condições de julgar ninguém, por favor, me dispensem. Ninguém me dispensa. Então, concordo com o professor. Que uma defesa mais técnica, mais cordial, digamos Argumento, assim. né? Argumento, na base das ideias. Quantos júris que eu fiquei até agora? Dos 8 ou 9 júris que eu já fiquei até agora. Desde 2022 e agora eu tô de novo, né? Sei lá, 80% foram assim. Mas tiveram uns que foi um teatro mal feito. Vejo mais por parte da defesa do que pela parte da acusação. Normalmente. E realmente eu senti, até falei isso aqui pra professora Gilmar, eu senti que o cara tava me chamando de burro, assim. Hoje eu digo assim, esse tipo de defesa é fadado ao insucesso. Porque ninguém mais se convence por grito e por... palavrões. Batia na mesa. Adjetivações. Essas Exato. coisas Eu não acho- funcionam como argumento mais. Exatamente. Né? Eu acho que até faz o trabalho ao contrário. Torna antipática até. Isso. Eu imagino que o cara, no mínimo, ele deveria estudar quem tá na... Porque isso aí pode funcionar, talvez, pra alguns perfis de jurados. Algum perfil de jurado pode funcionar essa teatralidade toda. Agora, se o cara estudar os tipos de pessoas que estão no júri, ele fazer isso vai muito contra, né? Tudo tem histórico, Alan. Até isso tem histórico. Porque assim, ó, a legislação processual, ela estabelece que os jurados devem ser sorteados entre a população. Uhum. E há 10 ou 15 anos atrás, não existia nenhum filtro. O único filtro de onde saíam essas pessoas era da Justiça Eleitoral. Então quem tinha título de eleitor poderia formar o conselho de sentença, o corpo de jurados que a gente chama. Então a gente encontrava a população muito simples sentada no plenário. População muito simples. Facilmente impressionável, provavelmente. Facilmente impressionável. Então a técnica do grito, a técnica do teatro, para essa plateia era interessante. Uhum. Você está gritando. Tal, né? E o que é que mudou, né? Felizmente, algumas literaturas descrevendo que isso era um processo ruim para o direito, né, porque as pessoas estavam se impressionando muito mais com o discurso agressivo do que uma teatralização do que propriamente pelo discurso jurídico. Uhum. Né? E o mecanismo de você melhorar ou de você aperfeiçoar a instituição do júri era você fazer uma seleção. Né? Então, você deixou de chamar pelo critério da Justiça Eleitoral e começou, por exemplo, a dar a questão de servidores públicos, né? O EPG, Sanepar, COPEL. E agora chegou nas instituições universitárias, né? Aqui, ano passado, eu estive à disposição do júri durante o ano inteiro também, com o meu nome saído aqui da Unicesumar, né? Então, de certa forma, você aperfeiçoou o júri, melhorando a qualidade do jurado. Uhum. Então, essa transição de jurado faz com que efetivamente o discurso do júri precise ser melhorado. Uhum. E aí você vai mudando o perfil do julgamento. Quer dizer, os advogados que usavam essa técnica há 15 anos atrás como forma de impressionar, hoje não obtém tanto sucesso. Hoje... Talvez seja o inverso, alguém olha assim... Se ele tá gritando... É meio ridículo. Assim, aí de novo, não sei, espero que não isso seja que eu preso, falo. mas assim, olhar e falar assim, até meio ridículo isso, assim, que esse cara tá fazendo, sabe? Tipo, tentando ganhar no grito. Eu acho assim que isso traz até mais justiça, né, pros casos. Não sei se eu tô certo. Sim, Porque na verdade, você dá o discurso a quem tem discernimento, ou você imagina que tem um discernimento para entender o que você está falando, né? E aí a questão do julgamento é pessoal, é íntimo, né? Você Sim. vai estabelecer o que você julga da forma com que você achar mais conveniente. Mas você parte do pressuposto que o jurado entendeu o teu argumento e ele vai, de fato, julgar, né? Sim ou não. Não, e até assim, quando a pessoa é mais humilde e tem um pouco menos de entendimento nessa questão, assim, né? Eu imagino que o advogado da parte, né, que for mais teatral, vai acabar levando. E às vezes o cliente dele não era o inocente, digamos assim. Ah, mas aí é o papel do cara ele tem o cliente dele tem todo o direito da defesa. Sim, né? Então, não, mas eu tô dizendo assim que era mais fácil de enganar. Eu sim, acho. Dependendo do tipo... Acredito. Existem variantes também, quer ver? Ó? A questão do linguajar, né?
o direito, ao tempo que eu me formei, eu tinha aula de português instrumental e latim instrumental na faculdade. Latim. Latim instrumental. Não sei falar latim, é Animus óbvio. necandi. Animus necandi, né? E Eu a não gente sei o que é sabia isso. muitas vontade de matar. Vontade de matar. Às vezes, E aí, Vou usar com meu marido. Mentira, amor. Tira. violenta emoção seguida de injusta provocação. Da Tem um vítima. negócio desse? Olha só. E aí o que acontece, né? O uso sofisticado da linguagem impressionava, né? Sim. A gente sabe que no período histórico aí, bastante recente, quem fazia o bom uso da palavra, né? A palavra sofisticada, às vezes impressionava pelo uso da palavra. Às vezes não está entendendo nada, mas a forma de expressão, né? E hoje também é uma forma que o direito vem melhorando, que o direito tem que ser acessível a todos. Uhum. E para que você seja acessível, você tem que também dar o acesso à informação através da linguagem. A linguagem tem que ser clara. Eu não posso ser por aí querendo expandir o direito falando em latim. Uhum. Com Sim. pessoas que às vezes não entendem nem muito bem o português. Então essas técnicas de aperfeiçoamento do direito, eles chegam no júri. Eles dizem, olha, não Sim. adianta eu querer impressionar fazendo uso do vernáculo, a linguagem sofisticada, se o meu Não tá público não vai entendendo. entender. Aham. Uhum. Né? Então isso também faz com que você tenha que repensar a forma com que Sim. você vai traduzir o teu argumento. Mas é uma forma até que a igreja também usava, né? Se a gente Sim. parar pra pensar, tinha missa em latim antes, né? E o daí- padre de costas ainda, né? Exato. Então como que você atinge, né? A população. Se você tá usando uma linguagem que eles não entendem, né? Então Sim. era realmente um negócio mais elitizado, né? E fica mais distante, né? Exato, você distancia. Fica- A é. linguagem ela tem papel fundamental na evolução da sociedade como um todo, né? Sim. Então, você começar a restringir, você começar a fechar o cerco, né, em volta de termos e etc., você restringe o entendimento das pessoas quanto àquilo e você talvez mantenha o povo mais controlado, mas realmente você não permite muita evolução. Novamente, leiam 1984. 9 línguas. Já leu? Não. Fica a dica. George Orwell. Muito bom. Minuto de silêncio pelo latim aqui, língua morta, entendeu? Voltando. Mas aí, professor, enquanto você tava lá, você falou que ficou quantos anos advogando? Ou você ainda advoga? Eu ainda faço. Ah, você ainda nunca faz? deixei de... nunca Como deixei. que era o teu perfil? Porque a gente falou, né, de mais animosidade, assim. Ah, é que eu perguntei tal. se ele falava que eu protesto. Ah, então, você falou É. isso, mas é isso que eu quero saber. Eu quero saber como que era o teu perfil. De mais moderação, um pouco mais agressivo, Cara, mais Alan Prost ou mais Ayrton Senna? não, nunca fui muito Ayrton Senna. Mais Alan Prost, Eu mais gosto cerebral. mais pé no chão. Aham, Tá? Não gosto de não estar com o pé no chão. sim. E, sabe, o jeito que eu falo, né? Parece que não... Minha mãe que diz, você não muda o tom da voz, né? Assim, mas assim, a gente vai... Eu digo que o que muda a gente é o grau de conhecimento que você tem. Uhum. Né? Você estava falando da linguagem, né? E é a linguagem que domina o mundo, né? Quanto maior é a tua capacidade de se expressar e de convencer, mais você está dominando, mais você está conhecendo, mais você está ampliando. Então é um processo, né? Você começa, você não começa sabendo tudo, como ninguém começa, e na medida que você vai aperfeiçoando, você vai mudando as tuas características, né? Uhum. Mas assim, existe, olha, foi arrojado. Não, sempre fui mais lá no próximo mesmo, né? Hoje ainda, né? Fechar 30 anos de carreira no que vem, ainda assim eu me mantenho na mesma postura, né? Mais Não gosto de tranquilo. grito, assim, tipo, eu acho que é uma questão de estilo também, né? Uma questão de estilo. Você tem... É porque daí fica feio, acho que o teatro fica pior ainda, né? Se aquilo não é próprio seu, né? Uma postura mais agressiva no sentido de impor mais, de falar mais alto, etc. Isso é muito, muito teoria da linguagem, né? Eu acho que as pessoas estão, com as redes sociais, estão se comunicando mais. Uhum. Né? Então, a gente tem que saber como que a gente se expressa para as pessoas, né? Uhum. Então, isso é uma técnica que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? E convivendo e estudando, né? Então, você vai se sedimentando profissionalmente e se adequando, né? Uhum. O público da advocacia é o mais variado possível, né? Vai falar desde do animus decandi, do homicida, mas você vai falar hoje de um tema muito evidente, que são as vítimas mulheres, né? Então, as coisas vão mudando a depender do tempo, do sistema de proteção que você estabelece para as pessoas, né? A gente está vendo hoje, né, a questão dos animais muito em evidência, um sistema de proteção de meio ambiente que não existia ou não na proporção que existe hoje, né? Então eu digo
que eu estou vivendo, e acho que vocês também estão aí, né? Um período de transição histórica. Né? A gente teve a média, a moderna, a contemporânea. Eu acho que a gente está passando da contemporânea para para a alguma próxima. outra idade. Uhum. Então a gente está nesse período de transição vivendo. Não sei se a gente já viveu esse marco específico do Qual foi a qual é virada? qual é o fato marcante, né, que determinará que a gente mude o nome da geração que a gente está Sim. vivendo. Né? Então a gente está dentro dessa fase de transição. Né? Então é muito rápido, né? Os dispositivos fez que a gente passasse a viver muito mais rapidamente, né? Uhum. Eu digo assim, a pandemia nos fez acelerar também processos, né? Uhum. Então eu acho que essa questão de comportamento, de coisa, passa muito por essa formação que a gente vai adquirindo, né? Com o passar do tempo. Uhum. Então assim, vocês devem sentir isso também. A sala de aula ensina muito a gente, né? Ensina muito, né? Você entra numa sala de direito hoje, tem 50 alunos, são 50 pessoas completamente diferentes. Uhum. E você é um só e você tem que dar conta de 50 formas diferentes de pensar, de agir, né? E você tem que atingir. O que não era, né? Quando a gente era aluno, todo mundo bonitinho, com o tênis branco, com a agasalho, com a camiseta branca, com o cabelo cortadinho. Mas isso também não isso reflete a uniformidade da época do período época, militar sim, também, né? Mas as pessoas eram muito mais parecidas umas Sim, com as outras, sim. né? As formas de pensar, as ideologias, né? Você não tinha muitas ideologias. Hoje é tudo muito diferente, né? E você tem que estar presente nisso. Você tem que estar presente, você tem que estar se atualizando, autoformatando o tempo todo, né? Aquela ideia da conformação. Eu vejo que também vem ficando muito, muito presente, assim, essa questão dos direitos em relação à violência psicológica. Porque antes se falava muito a violência física ela é muito evidente, né? Mas a violência psicológica ficou, assim, coberta, né, por muito tempo, e hoje se fala muito, né? Então, até a questão que o prof falou da segurança da mulher e dos direitos da mulher que está em evidência, e eu vejo assim que, porque, por exemplo, eu sei que na lei lá Maria da Penha, né, que é a mais falada, mais comentada, tem as questões das agressões físicas e tudo mais, mas tem também a questão das agressões psicológicas, É né? uma das formas de violência, né? Exatamente. Então, essa violência psicológica, ela tá bem alta também, né? A gente tem visto muitos relatos, assim. A própria, o que eu sempre digo aqui também, a própria saúde mental, ela tá muito em alta, né? Você vê pelo tamanho das turmas de psicologia que a gente tem hoje em dia. Não eram desse tamanho que estão agora. Todo mundo se interessando por essa área. E a gente vê as síndromes do trabalho, né? Volta e meia a gente vê as pessoas assim. Acontece muito isso na carreira militar, né? Volte e meia, você tem que parar, fazer reciclagem, testar se o militar está apto a trabalhar na rua. A gente tem visto isso com professores, né? Em estados de pânico. Burnout. Né? Isso. Burnout, um exemplo de... Tem os nomes, né? Burnout, temos... Burnout é exaustão. Né? Exaustão, o excesso de quando exaustão, se é para. que isso existe. Mas tem o limítrofe lá, como que é? Borderline. Borderline é Eu acho que delicado, né? pros militares tem muito estresse pós-traumático. Pós-traumático. PTSD, acho que em inglês, se não me engano, a sigla. Mas de menos aqui agora. Mas essa parte, assim, de violência psicológica, eu acho, me chama muita atenção, assim, porque era uma coisa... Sabe por quê? Porque eu vejo, assim, que hoje em dia é muito falado, até, por exemplo, nas escolas, para as crianças. Ah, não pode fazer o bullying. Gente, na minha época, você tinha que fazer bullying. Ou você sofria o Era bullying. selva. Eu falo, escola é uma mini prisão. Essa que é a parada. Você está preso lá... Você pode ser o tatuador da prisão, né? Se você é o desenhista, você pode ser o chefão da prisão, você pode ser o gordinho rosado, que era o meu caso, que é o que só apanha. E eu, no caso, era nerd, né? Porque, que nem eu falei, na faculdade eu era boa aluna, na escola eu era também. Então a galera pegava no meu pé mesmo. Hoje tá melhor. Hoje realmente essa parte, aí... muitas vezes antes, né? Hoje não. Hoje eu já estou um pouco mais maduro, mas a gente fala, pô, frescura, tá, não sei o quê, tem que sofrer e tal, mas não tem, né? Não precisa sofrer. Não zoado. nesse sentido, pelo menos. E daí mais engraçado, né? Que eu vejo assim, hoje, se a criança sofre na escola, o pai vai lá, tira da escola, muda da escola e tal. Tem essa, né? Tem toda essa questão de proteção ali. Né? Na minha época, não. A minha mãe falava assim, você tem que enfrentar teus problemas. Minha mãe falava assim, que se você chegar apanhado,
Você apanha em casa. Você apanha em casa. Era isso, era isso daí, galera. Criação era isso. Psicologia Psicologia materna. maravilhosa, né? Ó, se você apanhar na rua, chega aqui e apanha de novo. Calcule a cabeça da criança. Não, tudo bem. Não, viajamos, Mas, né? enfim, desculpa, Não, mas era assim Fomos- mesmo. Eu passei por isso também. Então. Mas vindos ali do período militar, uma época um pouco mais. Mas é de rígida, fato. talvez. Não, mas tudo isso é pra concordar com essa fala, que estamos mesmo num período de transição, porque tudo isso, né? Assim, se você pensar. Quanto tempo a gente, assim, da história a gente precisou pra chegar, por exemplo, ao que a gente tinha nos anos 90? E daí, nos últimos 30 anos, o quanto mudou, eu acho assim que é igual a ciência, igual a saúde. Até 1990 ali, a gente evoluiu muito devagar. E nos últimos 30 anos, a gente evoluiu muito rápido. Então, essa é realmente uma fase de transição, né? Que a gente observa, assim. É. E alguma defesa marcante que você lembra assim, professor? Que você realmente se orgulha? Ou... Você já deve ter defendido tudo quanto é tipo de gente, né? Acho que não dá pra escolher muito, né? Quando você tá nessa área. Ou dá, não sei. Eu acho que foi meu primeiro júri. Meu primeiro júri... O júri é um... A gente fala assim que a gente entra num transe, que é chamado estado de júri. Porque tem duas coisas que você precisa basicamente saber. Que é tudo do processo e tudo do direito. Tudo do processo você consegue. Mas tudo do direito é difícil, né? Então, mas você tem que entender que você tem que estar preparado para tudo, porque se você está participando, você vê que é ao vivo e em cores. Não dá para deixar para depois, né? Então você tem que estar preparado para todas as circunstâncias, para todas as situações. Eu digo assim que o advogado júri tem que ter muito tirocínio, ele tem que estar muito preparado para tudo. Para o processo, que ele deve conhecer de vírgula. Esse teria que ser o mínimo, né? Sim, mas tipo, tudo, tem que estar tudo na cabeça, assim, não dá pra você, assim, que página que tá, isso, que você perdeu o tempo de usar. Você perdeu o tempo de argumentar sobre aquele documento, sobre aquela prova, enfim. E o meu primeiro júri eram 4 réus. 4. E eu tinha que fazer defesa de 3 dos réus. E os 4 réus eram acusados de um homicídio. Briga de bar. Mas que tinha uma única facada na vítima. E uma única facada não poderia ter sido dado por 4 réus, né? Assim, bem planejado. Uma única facada. Depende, se não é cada um a gente possível. pegar Eu uma não sei, mão da aí outra. entra o negócio. Se o que tá segurando, ele pode ser imputado, o crime é ele? Quem deu a facada foi o indivíduo A. Mas B, C e D estavam segurando. Estavam segurando, sim. A quem se imputa? A todos. A todos. É. Então, aí bem conversadinho, professor. Vamos dividir a pena. Mas foi mais ou menos isso que o Ministério Público na época acusou, né? Sim. Da chamada participação ou cooperação de todos. E eu tinha que fazer a defesa de 3, né? Se aí a defesa de 1, eu já considero hoje 1, mas é difícil, a época é muito novo, né? Eu me aventurei a fazer a defesa de 3 dos 4. E um júri muito tenso, assim, familiares, tá? De 4 réus no plenário, assim, tipo. Eram jovens, professor, assim, ou eram não? jovens. E Não, da, tipo e a- meio um Maracanã cheio, assim, sabe? Num Olha que júri com loucura. muita gente e tal, do lado da família da vítima. Então, isso também gera uma tensão, né? Sim, ó a pergunta, ó a pergunta. Não, somos leigos. Somos pessoas, não tem juiz leigo, que a professora Gilmara falou aqui. É, Somos pessoas leigas. Então, não, mas a vítima faleceu por conta desta De uma facada. facada. Faleceu é tão bonito, eu acho um belo eufemismo, né? Quando você falece. Porque pra mim, a palavra falecimento sempre vem de algo mais brando, né? Faleceu, né, dormindo, alguma coisa assim. Mas quando a pessoa toma uma facada, ela morreu. Ela desculpa. morreu. Ela morreu. Entendi. Né? Enfim, Ela mas- foi falecida. Desculpa. É o problema que eu tenho com esses eufemismos. Mas prossiga, professor. Não, mas é porque, porque dependendo da facada, não mata, né? Mas dependendo da facada, Eu não sei, depende Laís. do lugar. Não, então tudo bem. Mas imagino que sim, né? Se estavam lá. É. E aí, assim, e eu lembro, porque ao mesmo tempo foi tenso, foi gratificante, porque os meus 3 clientinhos, na época, eles foram absolvidos e a responsabilidade ficou para um outro que estava sendo defendido por um outro advogado. Mas, assim, é uma associação, assim, de tensão pela idade, o fato de ser a primeira experiência, o fato de serem 3 réus, o fato de muita gente assistir. Então, uma série de fatores fazem com que você se recorde dessa cena. A primeira vez a gente nunca esquece, né? Sim. Então é mais ou menos por aí. Uhum. E foi uma primeira vez assim
do ponto de vista profissional, uma experiência bem tensa, assim. Aham. Daí é mais uns 3 dias pra você sair do estado do júri, né? Tipo, até você vai se desvinculando Sim. aos poucos. Que você dorme pensando, né? Se tivesse falado aquilo, se tivesse falado aquilo. Ah, sim. Então, são 3 dias que E depois eu de júri imagino você- que a adrenalina também mas sobe, né? Lá em ela cima. Mas demora, cara. ela demora 3 dias pra passar. Ah. Ainda hoje ela demora. Não demora os 3 Que dias. loucura. Mas assim, quinta-feira eu tive uma experiência de júri, né? E aí, eu passei um dia praticamente sem dormir, assim. Terminou às 7 horas da noite. Eu fui trabalhar, tinha aula aqui, vim trabalhar aqui no dia. Eu não dormi. Assim, parece que aquilo vai saindo aos poucos Vai do dissipando. corpo, né? Uhum. Tal qual a intensidade da experiência. Foi o Sim. que eu disse, né? Porque é tudo muito real, é muito ao vivo. Né? Você falou que parecia uma final do Maracanã. Era mais cheios Não, a plateia ali antes? não, Porque hoje é bem, né? Hoje... depende, né? acho que depende do apelo também popular do Da vítima, caso, né? da Da vítima e tal. O apelo popular é fator preponderante, né? Não sei se você pode perceber, mas é uma sensação assim, até um discurso meio preconceituoso, mas parece que quem vai a júri são pessoas de classe menos favorecidas. Não deve ter feito nenhum júri de uma pessoa mais abastada. Normalmente são as pessoas menos favorecidas. E aí hoje tem um pouco esse filtro do direito penal, né, de que o sistema atinge uma camada da sociedade que ela é mais baixa. Aí você vê isso no júri. Uhum. Né? Possivelmente o júri que você assistiu ou que você participou eram defensores públicos, eram defensores Sim. dativos, né? Quer dizer, de pessoas que não tinham condição de pagar advogado. E aí você sabe que ou a vítima era, como é que se diz, né? Nem eira nem beira, né? Se não tinha ninguém para por si. Uhum. E aí quem matou também a família não tá nem interessada e você tem um espaço vazio de plateia, né? São alguns acadêmicos que precisam cumprir alguns protocolos, um ou outro curioso, né? Sim. Mas assim, quando os casos têm maior repercussão, normalmente Enche cheio, mais. É cheio. é cheio, causa... Desse eu fui dispensado, mas teve um dos casos em 2022, não me recordo também quem era, também nem falaria aqui também, mas assim, acho que eu contei 4 ou 5 advogados, acho que eles estavam com, aqueles se prepararam, porque eu acho que eles estavam com um perfil de cada um dos jurados, acho que foi um júri que foi até 9 da noite, 11 da noite, uma coisa assim. Então ali deu pra ver que eram muitos advogados muito preparados e provavelmente não tão baratos assim. Não era parte de defensoria Mas pública. é raro. É, excepcional. E tava, não vou dizer cheio, mas Mas tinha interessado tinha mais de gente. família. Sim, tal. tinha mais gente. Aí tinha imprensa na frente também. Eu não lembro agora exatamente o que era, porque quando você é dispensado, eu pelo menos dou graças a Deus, só quero vazar ligeiro, né? Antes Dali. que se arrependam, né? Deus me livre. Antes que o juiz fala, você ficou muito felizinho, pode subir Pode ali. voltar. Foi por isso que você cortou o cabelo? Pra ficar parecendo maluco? Exato, pra eles olharem assim, não quererem, não me quererem. Não, cortei o cabelo porque tá muito calor, tá muito quente. Onda de calor aí. E, prof, tem algum caso que te marcou, assim, pela agressividade, pela violência, assim? Violência. Tipo, o que foi mais, assim, chocante, digamos. Eu já tive... talvez não a violência física, né? Assim, tipo, eu não crio muita restrição profissional naquilo que eu faço. Claro que tem, né? Mas me incomoda... hoje me incomoda profissionalmente muitos crimes sexuais contra a criança. Nossa, isso deve ser... Ixi, Maria. Complexo. Então, assim, eu participei de um processo em parceria com uma amiga minha que estava iniciando na advocacia. Eu preciso pegar, é uma situação que na minha carreira vai me fazer bem, vai me tornar melhor, é necessário. Só que é uma mulher, né? E ela me pediu ajuda para cooperar na defesa com ela, né? E era um processo assim muito tenso porque envolvia uma menina com problema de deficiência mental Nossa. que havia sido estuprada por um vizinho. Meu Deus. Claro, eu digo assim, é a obrigação de você fazer a tua melhor defesa. Você tem que fazer o teu melhor trabalho independentemente do fato que está te sendo apresentado. Porque se você não se sente bem fazendo, né, se não se sente à vontade, você tem o poder, dever de renunciar, de não aceitar a causa. Mas essa causa eu fiz até em cooperação com essa minha colega. Mas assim, crimes sexuais que envolvem crianças, eles causam assim um certo... aquela coisa meio de asco, aquela coisa meio de nojeira. Sim, aquele sim, sentimento de revolta, porque
Não sei. A gente sabe de históricos de patologia, mas normalmente os delitos não são de cunho patológico, né? Os freios inibitórios, eles não são contidos e os fatos com criança acontecem com bastante frequência. Isso é uma situação que hoje me incomoda. Eu faço, por vezes, defesa dessa natureza, mas eu preciso me convencer, né, me sentir convencido de que pode existir dúvida, pode ser que o fato não tenha acontecido como de fato aconteceu. E aí, claro, você tem que usar tudo que você tem de ferramentas para fazer uma boa defesa, até para que você não permita uma situação de injustiça. Porque hoje também criam-se muitos crimes, né? Os crimes às vezes acontecem muito na cabeça das pessoas. E como elas vão na polícia, olha só. Olha aí, Duda. Ali é o esfenoide. Esfenoide. Ficou bacana. É um perfil. Eu acho que é um perfil psicopata de um estuprador. Então, começou apresentado ali. Tinha uma disciplina antiga que é totalmente pseudociência, que era frenologia. Não tinha um negócio desse? Que você fazia análise Do cérebro? do cérebro de alguns côndilos, de algumas estruturas internas cranianas para dizer se a pessoa era psicopata ou não. Nossa. Ou se a pessoa era mais submissa ou não. Acho que, se não me engano, isso chama-se frenologia, mas é totalmente pseudociência. Compartilhou meu celular. Mas enfim, professor, desculpa Pra a quem não, interrupção. alunos queridos que não sabem, aquele osso destacado era um Isso esfenoide. que eu falei, por que tá aparecendo o esfenoide ali? Interrompemos o raciocínio, desculpa, professor. Não, mas era isso, né? Então, assim, eu estava escrevendo uma situação específica disso e falei assim, né? Que a advocacia criminal, ela é marginalizada por si só. Né? Uhum. E a gente tem que sempre repetir o que é óbvio, né? A advocacia criminal é para todo mundo. Né? Ela tem que ser forte, ela tem que ser resistente, ela tem que ser ampla, tem que ser plena, porque amanhã você vai precisar, né? Eu brinco com os alunos assim, né? Eles chegam todos beatos na faculdade, porque é todo mundo beato, né? Ninguém tem pecado. E eu digo assim para eles, vocês iniciam a faculdade hoje comigo com pelo menos 5 crimes nas costas. Ui, que medo. 5. E aí você aumenta por ano mais 5. Todo mundo pratica. Então você só não é vítima do sistema penal, cliente do sistema penal, porque nós temos uns rostinhos bonitinhos e não servimos como cliente do sistema. Mas todos temos as nossas transgressões, todos temos o nosso crime. Nós só ainda não fomos convidados a participar desse cenário, dessa cena criminal, porque nós não temos perfil do cliente do sistema penal. Você sabe do que eu estou falando, o perfil é outro, né? Sim, Uhum. A quem interessa o sistema. Então todos nós temos, né? Então eu brinco com os alunos, ó, são 5 crimes por ano que você comete. Eu nunca cometi, cometeu. Vamos fazer Quais são, prof? Vai, fala a lista pra Ah, nós. tem básico. O meu crime é amar demais. Tem básico. Qual é, Michele, judiação. Isso é sensacional, hein? Eu ia dizer que foi bonito ao vivo, mas não estamos ao vivo, mas foi bacana, vai ficar gravado, vai ficar registrada a declaração, né? Ah, básico. Ele falou que era o rosado, o quê? O gordinho rosado. Gordinho rosado na época da... Ai, socorro, Exato. Senhor. Olha como é que ele ficou agora. É. Né? Ele só não tá mais o gordinho, o rosado ele ficou muito mais agora. Não, mas Ah, foi mas pra descontrair, né? Só. Não, Tudo mas o bem. professor vai falar aí os 5 crimes que ele... Eu vou contar os crimes dele, e aí que ele ficou nervoso, ele preferiu se então, aí eu defender, né? já deu uma desviada, né, professor? Fala dos seus. A né? gente já joga pro humor, que é pra conquistar os jurados, né? Mas fala os 5 aí, professor, que você fala pros Não alunos. sei, sonegação fiscal, né? Não pagar imposto. A gente sonega. Uhum. Todo mundo sonega. De alguma forma a gente sonega. Isso é crime. Eu brinco, quem é que nunca deu uma ameaçadinha, né? Quem é que nunca injuriou alguém intencionalmente, xingou? A injúria é mais fácil. Essa A injúria injúria. Não, mas né? Cara, tem uma placa gigante escrito... Aí não sei se é infração em crime, não sei se é a mesma coisa, mas tem uma placa Cuidado, gigante. hein? Tá Tem uma gravado. placa gigante escrito, não pare nem estacione. Você para ou estaciona. Não, porque é rapidinho, é 1 minutinho. Isso aí Isso é infração. é infração. Não é crime, mas é infração. É transgressão, né? Uhum. Eu brinco com quem nunca entrou no Paraguaizinho. O que você compra no Paraguaizinho é fruto de contrabando. Então, Evasão fiscal, né? vejam, nós vivemos um trânsito maluco,
né? Eu digo assim, quem é que nunca deu uma encostadinha no carro, nunca lesionou levemente alguém? Então, é óbvio que quando a gente fala de carregar crimes nas costas, ninguém tá dizendo de homicídios, de roubos, de estupros. É porque temos níveis também, né? Temos níveis, né? Níveis. Mas a gente tem uma série de outras infrações penais, que são os crimes, que são crimes leves, são crimes cotidianos que eles estão presentes no nosso dia a dia. E a gente às vezes comete e nem sabe o que está cometendo. Mas, eu não cometo. Eu não estou dizendo dos crimes graves, de violência e tal. Eu estou dizendo de crimes que estão constantemente associados a... São habituais. A classe média. Sai na rua aí, velho. Dirigir sob efeito de álcool, velho. Sim. Salvar onde você quer. Verdade. Só que você filtra porque você não faz blitz. Né? A polícia militar não está em todos os locais ao todo tempo, mas quer fazer um filtro, vai ter EFAP, vai ter MINCHEM, faz blitz na saída disso. Nunca pratiquei. Tá na festa do shopping, tem 15 mil carros no estacionamento, ninguém que tá dirigindo tudo aquilo. Você que está nos assistindo, você é um criminoso e você nem sabia. Mas, né? Mas Só é verdade. lembre só, não é cliente por hora do sistema. Por hora. Exatamente. Tome cuidado. Por enquanto. Por hora, o Alan falava Ô, professor, que medo. de 1984. Falou que eu não era cliente, você apontou pra mim, eu fiquei até... Ei, você não, Você aí, ó. Vou contar, Tá bom. né? Botar pra trás, amor. Você voltou de 1984, mas quem era clientela do sistema penal era músico, era artista, era poeta, era escritor, eram os jornalistas É e verdade. eram os acadêmicos de direito. Quer dizer, para você virar o criminoso, basta que você vire as armas do Estado para você. Diz, ó, você que passa a nos incomodar agora. Sim. E aí você passa a ser o criminoso da vez. Tá? Então é tudo uma questão de como você dirige, De como ponto você de vista. conduz Uhum. quem é o teu cliente. Sim. Como as mulheres já foram clientes historicamente desse sistema. Né? As mulheres eram, de fato, as vítimas do sistema criminal, que eram queimadas e eram expostas. O meu marido já falou pra mim várias vezes que se fosse na Idade Média eu ia ter sido queimada numa fogueira já. Mas isso é muita maluquice, cara. Eu tava escutando um podcast É esses amor dias. isso que chama. Eu estava escutando um podcast esses dias Meu sobre... marido me ama demais igual. Uai. Mas para pra pensar. Ciência hoje em dia, maravilhoso ciência. Agora para pra pensar mesmo nessa época, assim. A época da Inquisição. Eu estava escutando um podcast sobre Inquisição, falando justamente sobre isso. Cara, o que definia o que era bruxaria, entendeu? Tipo, a pessoa olhava pra você, não gostava muito, te acusava de bruxaria por qualquer motivo que fosse. Aí se ela fosse um pouquinho mais inteligente, pronto. Dá muita mas o mundo é maluco, né? Eu falo que é muita maluquice, mas é exatamente isso, né? Isso nasce Outros tempos. do processo da propriedade da igreja. É. Né? Então, assim, a igreja não queria que se dividisse patrimônio. Né? Então, qualquer mulher que seduzisse homem era tido como bruxa, né? Porque tinha capacidade de seduzir. Então, as mulheres seduziam como sempre seduziram. A história conta isso, né? Então, como mecanismo de você inibir as práticas sedutoras, porque daí o homem fazia aquilo que a mulher quisesse, você atribui a ela o dom da bruxaria, que era o dom que a gente enxerga até hoje. De seduzir. E Feiticeiras. aí era feiticeira porque tinha essa capacidade. E é óbvio, quem comandava a igreja era seduzido. E aí a igreja disse, olha, não casa e não tem mulher, Sim. porque teremos que dividir o nosso patrimônio. E aí você queima, aí você põe na fogueira para dar exemplo. E você Mas cria a você- castidade também, você- que nem é sempre bíblica. era assim. não, mas nem sempre foi assim, né? Quer ver, realmente. como é possível você delimitar essa questão do criminoso sem que isso, de qualquer forma, tenha viés político. Mas nós tivemos recentemente aqui no Brasil uma escolha de criminosos que estão recebendo condenações hoje, e não quero discutir se é certo ou errado, mas de 17, 18, 19, 20, 40 anos porque atentaram contra o Estado Democrático de Direito. O fenômeno do 8 de janeiro. Isso é uma escolha de cliente criminal. Entende? Isso, mais de 200, teve mais, acho que até não vou dar números, né? Mas algo em torno de 200 condenações de pessoas que trafegam como nós pelas ruas, que tinham uma ideologia política, que resolveram fazer um manifesto. Eu não vou muito com isso, mas era um manifesto nitidamente ideológico partidário e que de repente começaram a depredar. Essas pessoas passaram a ser as criminosas do sistema. Eram professores, eram militares, com uma ideologia. Elas passaram a ser as pessoas criminosas. Por quê? Porque o Estado ele virou as suas Voltou. armas contra especificamente essas pessoas. Esse perfil. Como nós tivemos no regime anterior, né? O canhão virado
pro Partido Vermelho do Brasil. E aí as pessoas que formaram esse partido tenham ou não tenham cometido crime, isso não nos interessa, mas elas foram as vítimas do sistema. Uhum. Né? Então, para que você seja o criminoso, o delinquente, basta que você interesse alguém do ponto de vista ideológico. Sim. É o círculo vicioso, na verdade. É. Né? E aí você é escolhido. Anistia e anistia. E tem crime para você. Tem Sim. bastante. Tem mais de 8 mil. Não sei se sabiam disso, né? Existem no Brasil mais de 8 mil condutas criminosas. Nossa. Então, se você vai dizer que se não comete crime, você está efetivamente Já está fazendo um crime. ignorando Olha aí. a qualidade da legislação. que Ainda você mais tem. o brasileiro que adora o O famoso jeitinho. jeitinho brasileiro, né? Então, Isso assim, aí que... cada um carrega. Lei de Gerson, chama. Carrega, né? Por que É. Lady Gerson? Não sabe o Gerson, jogador de futebol das antigas? Que ele tinha uma propaganda que ele fala... Eu já não contei isso aqui, não? Isso aí é famoso, tem na internet. todo Acho mundo que sabe. não. Minha mãe sabe o que é Lei de Gerson. Esse dia eu falei... Não, eu não ela sei. lembrava de quem era Gerson. Na Juliane, eu não Gerson, sei. ele tinha uma propaganda, eu não lembro do que ele fala Cigarro? assim... Cigarro, é um negócio assim. Ele fala assim, eu gosto de levar vantagem em tudo. E o brasileiro é isso aí. Gosta de levar vantagem em tudo, então virou a Lei de Gerson. Entendi. Gerson's Law, Isso, em direito internacional. isso só existe no Brasil. Só no Brasil. E é impressionante como essa cultura ela é arraigada por conta dessa lei do Gerson, que ela existe até hoje. Mas cara, Impressionante. o jeitinho é irritante. Será que é porque e nós a somos- gente faz, né? Será que é porque nós somos colônias de exploração? E só mandavam pra cá criminoso? Pode ser também, mas você pode pegar nos Estados Unidos, que você também tem um país feito de imigrantes também. E Não, mas tem lá essa não cultura, era talvez. colonização de exploração. Nos Estados Unidos? É. Não? Ah, daí não sei. A Daí colonização essa parte só deles, de você. a colonização deles não- era assim, vai pro mundo novo, lá você vai ter novas oportunidades. Aqui era você cometer um crime, vai pra lá. Mas é isso mesmo? Ou isso é mais senso comum e a gente tá repetindo aqui? Temos que fazer um professor Foi de o história. que eu aprendi com a minha Não, professora tudo de bem, história. professor, mas aí a gente aprendeu também que Santos Dumont morreu de desgosto. Eu não lembrava disso. Então. Mas eles amenizam os fatos reais. Mas daí a gente tem que chamar algum professor de história que manje muito de história. Fica aí o pedido, indiquem. Indiquem Pra vir aí, aqui professor contar- de história, pra contar vir essas contar histórias isso aí pra pra gente. Ô, professor, a gente tá falando de crime aqui, eu gosto desse papo. Eu realmente, isso aí me fascina, essas coisas. Eu gosto muito de história de cadeia, né? Gosto de consumir literatura sobre o sistema prisional, etc. Cuidado que você vai falar, você já tá com Não, cara não, de mas é porque eu meliante. imagino que o professor, ele tenha frequentado muito penitenciárias ou não. Vamos lá. Não, assim, vamos frequentar com clientes, né? Vamos lá. Sim, ficou claro. Se você tem essa experiência, imagino que sim. E como que é a experiência, como é lidar, como é estar nesse ambiente, assim, e, enfim, o que isso despertou em você, talvez, pra te melhorando ou piorando como pessoa, não sei. Cruel, né? Hã? É Cruel. Assim, tenso. O sistema... é o sistema de escolha, é o que interessa. Questão assim, Ilaís, a questão penitenciária no Brasil não tem a ver só com o crime, né? Vou tentar... Como é que eu vou... Veja só, né? Nós temos Vou tentar construir isso. A gente Vai tem lá. uma população no Brasil abaixo da linha da pobreza em torno de 30%, 40%. É isso? Então, são pessoas pobres que não têm o básico. Alimentação, história, transporte, educação. Bom, o que a gente sabe. E aí nós temos uma fração muito pequena da sociedade, que é uma fração delinquente, que ela precisa ser isolada, ela precisa ser neutralizada. E aí você tem que, evidentemente, ter espaços para neutralizar, que são as cadeias, que são as penitenciárias. E aí surge um paradoxo muito grande, porque você tem que alojar essas pessoas delinquentes, essas pessoas que violaram as normas do Estado, cometeram crimes, mas você tem que garantir um mínimo básico a essas pessoas, como a alimentação, né? Uma dignidade. No banheiro, um banho, enfim. E aí a gente encontra um processo de resistência muito grande, porque o teu pior cidadão, o teu cidadão mais pobre, aquele que não tem o mínimo de dignidade possível para morar, ele não pode ser equiparado ao teu melhor preso. Então você tem que ter um sistema penitenciário muito ruim, que seja castigo mesmo, que o sujeito não possa ter uma alimentação Adequado. boa, saudável, que o sujeito não possa ter a dignidade no seu banheiro, um chuveiro quente, tudo tem que parecer muito indigno
Porque as pessoas que estão em liberdade vivem em estado de indignidade. Olha só, eu nunca tinha pensado nisso. Desculpa, pode continuar. Então a nossa visão, e é nossa, né? Ela precisa enxergar o sistema assim, que nenhum preso, ninguém que esteja cumprindo pena tem que ter uma vida digna, uma boa vida digna, se alguém fora do sistema não tiver. Então, por que causa tanto ruído, tanto barulho quando a gente enxerga que tem um preso que teve uma boa alimentação, comeu carne, comeu batatinha, colocaram uma televisão, porque isso causa tanta indignação, tanta revolta, né? Porque você espelha isso numa população que não transgride em tese e que não tem o mínimo daquilo que você proporciona para o teu preso, que são pelo menos as 3 alimentações. Então parece que você precisa de fato criar um ambiente insalubre, um ambiente indigno, porque aquilo é castigo, e ninguém fora daquele sistema pode ter algo pior do que lá dentro existe. Sim. Né? Então você nunca vai, e você não vai enxergar isso, tomara que enxergue, eu não acredito, que você nunca melhora um presídio, nunca vai melhorar um sistema prisional enquanto você não disser que pessoas fora do sistema têm o mínimo. O mínimo de saneamento básico. A mínima dignidade. A mínima dignidade, né? A alimentação, saúde e tal. E quer ver? É fácil de dar um exemplo disso, né? Nós tivemos agora recentemente a Covid, e em Ponta Grossa o 3º lote de vacinação era para os presos do Hildebrand. O 3º lote. Eu lembro disso aí. E aí, por que o 3º Deu um lote burburinho. era para o Hildebrand? Porque as pessoas estão num ambiente que cabe 200, estão em 800. Então, Muito existe aglomeradas. aglomeração, a tendência. E aí você vai pro termômetro, que é Instagram, Facebook, para você ver a revolta das pessoas porque o 3º lote é para preso. Né? Porque as pessoas não conseguem compreender por que você está dando tratamento digno pro preso se fora do sistema tem muita gente precisando Que ainda da não vacina. tomou. Sim. Né? Então a gente enxerga lá e diz assim, olha, eu não posso imaginar que exista um sistema digno para o infrator se eu, que não sou infrator, não recebo, entre aspas, aquilo que é ofertado pelo Estado dentro do sistema. Então a gente não tem como corrigir o sistema, né? Porque isso causaria revolta para todos que estivessem fora do sistema. Por isso que o sistema é tão indigno, ele é tão fétido e ele precisa ser assim, porque ele é alimentado assim. Né? Nossa, eu nunca Entendi. tinha Eu parado pra pensar. desse jeito. Então, Eu ia Não, comentar- se você realmente ali fica imaginando sobre, né, os comes e os porquês das coisas estarem assim hoje em dia, você imagina isso, né, que é um sistema mais punitivo do que corretivo, digamos sem assim. dúvida. E tem que ser nesses parâmetros que o professor colocou. Não deveria, mas Não deveria, exato, né? Na nossa mínimo realidade, exato, mas daí é tipo um problema muito mais amplo, né? Mas eu digo mais assim, pessoalmente falando mesmo, professor, se o senhor é tenso, frequentou, assim, tenso. vai conversar, qual é o clima, assim? É muito tenso. São pessoas sem perspectivas de vida. Você não consegue dizer assim, olha, você tem futuro, você pensa em alguma coisa quando vai sair daqui e tal. Não sei se vocês assistiram, acho que todo mundo assistiu. Vocês assistiram o Sonho de Liberdade? Sim. Shawshank Redemption. É icônico para descrever penitenciária, né? O sujeito entra e ele passa a ter um mundo ali que é só dele. é uma outra realidade. É uma né? linguagem própria, um tempo próprio, porque o tempo do ócio ele é muito maior, né? Sim. Então você fica impedido de uma série de outros direitos e você vai criando ali uma ilha, um ambiente de ilha, porque é cíclico, né? É sempre o mesmo personagem falando sobre a mesma coisa, envolvido sempre no mesmo espetáculo, né? E aí as pessoas simplesmente criam o próprio mundo, a própria linguagem, né? A própria forma leis. a própria forma de se vestir, a cultura própria de quem vive um mundo apartado, né? Recortado. Né? Mas assim, quem vai a um ambiente desse, assim, o cheiro é muito cruel, o ambiente é muito insalubre. Muito opressor, né? É masmorra mesmo. Claro, nós temos, por exemplo, em Ponta Grossa a gente tem exemplo da penitenciária, né? É um ambiente muito diferente, né? É um ambiente mais rígido, um ambiente mais limpo, tem mais disciplina. Só que tem que ninguém, preso não quer ir pra lá. Existe um contrassenso aí, né? Eu não quero. Você vai perguntar para os presos do Hildebrand se eles querem ir para penitenciária. Não querem.
Talvez eu prefiro viver num clima Mais insalubre do que viver num clima limpo com disciplina. Uhum. Então, Olha, assim, olha só tem que louco. algumas coisas assim que... Não quero ir pra lá, doutor, não quero descer pra penitenciários. Pô, lá é muito melhor do que aqui, tem horário. Deus o livre. É questão de disciplina. Pra não precisar cumprir regra. Então, não cumprir. Quando a gente trouxe o Adriano e o Edmar aqui, né, Uhum. que são os nossos alunos de psicologia, e eles trabalham com os menores, né, que cometem... Tem um nome lá. Putz, esqueci. Eu também não me lembro. Mas enfim. Era a antiga FEBEM, é como se fosse a antiga FEBEM, E Funabem, Fundação Casa. eles trabalham nessa... Acho que é Casalar, não é? Não lembro. Puxa agora, vida. se eles falaram- Desculpa aí, meninos, Desculpa, mas- meninos, foi tão interessante o papo com vocês, mas os termos mesmo, É, os locais eu esqueci. Mas a fala do prof me lembrou a nossa Sim. conversa com eles, porque quando os menores infratores vão, né, pro sistema lá de... Você tá falando educadário? Não, eles usaram isso. Às vezes usam o educadário. Não, como eles se- não- Não, Não, ele realmente é que não é do local. FEBEM, que não é É que não é FEBEM, FEBEM. eu até falei, FEBEM não, é FEBEM antigamente, não é mais Isso, FEBEM. Mas enfim, eles vão, né, para esse sistema de reclusão para menores infratores. E quando eles saem, eles voltam para uma realidade muito pior do que eles têm lá dentro. É isso que eles falaram. Eles Que aqui falaram, têm, porque eles têm as 3 alimentação, refeições, isso, exato. eles têm ali a televisão, eles têm ali um Videogame, lazer, né, é. enfim. E quando eles voltam para a realidade da família, E nem arroz eles têm. exatamente. Usaram esse Então, exemplo. então, assim, eles falaram assim que o sistema ali de reclusão é muito bom, mas o antes e o depois é o que falha, né? Porque quando ele volta para a realidade dele, ele não quer estar naquela realidade, então ele volta a cometer o crime, né? Enfim, Feminicídio. é bem É que isso é a contramão. Assim, o termômetro é sala de aula, né? O que vocês acham que o Estado faz pelo preso? Ressocializar. O que é ressocializar? É dar educação, dar trabalho, dar saúde. Né? Eu pergunto, por que não deu antes? Porque, Né? porque você tem Sim. que segregar Sim. para dizer, agora eu vou te ofertar isso, né? Significa que você falhou. Tá Trabalha falhando na base, Você tá né? falhando 2 vezes, né? Você tá falhando porque você permitiu, e daí você coloca no sistema e não dá contento. exatamente. O discurso hoje é um pouco diferente. E aí, essa história que o prof estava contando aqui, do por que tem que ser esse sistema insalubre, esse sistema cruel, me lembrou a fala dos meninos, que, Sim. né? Não, mas tem tudo a ver, né? É. São experiências, lá eles estavam Com trabalhando menores, né? o professor, né? Você só não pode usar isso como discurso oficial Sim. do Estado. Como discurso oficial do Estado. Não é isso, né? A gente tem condição, é difícil. Mas a realidade, assim, existe uma realidade invisível que determina que o sistema precisa ser Se a gente assim. for falar de forma racional, né? É até óbvio se você parar pra pensar, mas Sim, como sempre sim. eu digo, só os gênios enxergam óbvio, né? A gente fica... É porque a gente romantiza muito a vida em si, né? Você sempre pensa assim, todo mundo tem os mesmos direitos, alimentação, como que você vai levar uma pessoa pra lá e vai deixar sem comer, né? Mas a gente... E você pensa assim, você pensa mais no lado emocional, né? Ah, mas você tá falando, tipo, uma casta diminuta que tem esse pensamento, que tem que tratar com dignidade, etc e tal. Mas acho que o professor falou já é Não, mas justamente o contrário. exatamente, é justamente o contrário, né? Se você for pensar na realidade daquela pessoa, talvez ela fosse até pior do que ela se encontra no Eu vou sistema contar penitenciário. uma experiência se perguntar do que eu vi. Né? Só preciso, por que eu usei a expressão cruel, né? Num presídio, não aqui na região, não é de Ponta Grossa, mas que se preparava a alimentação para os presos. Essa alimentação ficava 3 dias, assim, Antes de No ser tempo- entregue. no tempo antes de ser entregue, Caraca. para ela chegar azeda, para ela chegar, sabe, entende? Sim, mas Como comer, como até para comer fosse castigo. Aham. Você tem que comer coisa ruim. esse é o requinte. Isso sim é um requinte de crueldade, né? Crueldade. Já que o professor usou o termo cruel, bem isso, né? Isso aí. Exatamente. É desumanização, né? É bicho, Então, né? o que é banquete? Não é banquete. É comida básica, mas você não precisa retardar durante 3 dias aquela alimentação. Pô, veja se for um feijão. Deixa sem sal, veja um né? De feijão- repente. Veja um feijão de 3 dias. Cara, é cedo. É. Sim, não é. Não, não dá pra Mas comer. dependendo da temperatura, se for esse calor que tá agora, filho. Cedo. Chega. É isso serve. Olha que É. loucura. Dá Mas pra fazer sem sal, né? De repente já é castigo. Bom, Ou doce, feijão doce, dá feijão doce. mas principalmente. comida japonesa é feijão doce. Mas é muito interessante, né? A É. gente tinha que fazer uns programas assim mais... Bom, não temos que fazer. Já foram feitos, né? Foi feito com os meninos, agora com o É. professor.
Mas é muito... Acaba sendo temático, Não, né? é muito interessante, cara. Muito legal e, assim, importante discutir essas coisas, eu acho. Também Porque, por acho. exemplo, a visão que o professor falou agora... que Esse passou, ponto de vista, esse né? ponto de vista de... Tem que ser, a punição ela tem que ser, parece que mais deteriorante Severa. do que a própria vida da pessoa, porque tem muita gente que não comete crime, mas também passa muita dificuldade, né? Essa visão é muito interessante. Sim, porque se você Porque é sai... mais complexo do que simplesmente o bandido tem que estar na cadeia, tem que... Né? É muito mais do que o que a gente vê o povo repetindo hoje, assim, com tanta... Né? É muito complexo, frequência. né? É muito difícil, assim, você encontrar uma resolução pra isso, né? É, Eu o acho. Brasil é grande, é bem difícil, né? É um paísinho complicado. Esses alunos ficam me olhando assim, né? Tô contando experiência de sala, né? Escolhendo assim. E aí eu vou no Google e abro os presídios na Bélgica, né? Na Holanda. Na Holanda. Na Espanha. Na Holanda tá? falta preso. E aí tem se eu não me engano, assim, tem um em Sevilha que tem piscina, que tem quadra de tênis, que tem biblioteca, que tem academia e tal. Os caras, nossa, que legal, o que é isso, professor? Você é cadeia? Bem capaz, era bom ser preso. Eu falei, não era, sabe por quê? Porque os caras têm piscina no parque público. Os caras têm quadra de tênis em parque público. Os caras têm Melhorando a vida biblioteca. pública, a tendência é que a criminalidade diminua. Sim, é óbvio. É. Parece, né? Ah, mas pô, vocês vão na academia preso? Sim, porque os caras têm academia ao ar livre em praças públicas. Então, para ter acesso a uma piscina, uma quadra de tênis, uma academia, eles não precisam ficar presos. Com a desvantagem que eles usam uma piscina, mas não podem voltar para casa. Eles têm que voltar para sua celinha junto com o seu companheiro de quarto. Esse é o castigo. Porque a prisão, né, ela é traduzida como pena privativa de liberdade. Então, o que se promete tirar de você é a liberdade. É a liberdade. Sim, Ponto. só. E aí, quando você tem um presídio que te dá... Liberdade, só. Eu usei a palavra só pra liberdade. Desculpa. Você olha, pô, o preso pode ir na piscina? Pode, mas ele nunca sairá de dentro dos muros. Uhum. Ah, ele pode ir na academia? Pode, mas ele nunca sairá de dentro dos muros. Ele não volta para a família. Né? Então tem essa concepção diferente. E Você volta- pode ter um presídio assim, que existe, ó, o cara tá na piscina, dentro da cadeia, assim, eu tô aqui, daqui tô fazendo um piquenique, daqui vou para casa, ele não vai. E Aí volta... você pode fazer a comparação, né, Aham. que a cadeia é um lugar ruim porque você não volta para casa. Mas é perspectiva. Tudo você tem que ser colocado em perspectiva. Não, e se você for comparar, né, nessa visão que a gente tem aqui, porque a gente tem muitas pessoas abaixo do limite da pobreza, que não tem o mínimo para desenvolver uma vida digna. Às vezes você até tem uma vida digna, mas você não tem uma piscina. E você não tem uma piscina pública. Entendeu? Não, mas eu digo Aí assim, revolta mesmo. que nesses países, muito provavelmente, essa miséria não exista. Sim, não, muito É o que- provavelmente não. Sim. Não existe, né? Não É existe. É por isso que se permite você ter espaços assim prisionais que De diz, reclusão, olha, que são com tipo virtudes, nossos né? hotéis. Sim. Ó, você vai viajar pro lá, não sabe onde ficar. Tem hotel pior do que prisão aqui no Brasil, velho. Pô, Há sacanagem. 4 anos atrás teve uma prisão na Holanda que se tornou hostel. É porque não tinha preso, não foi Não essa? tinha Não tinha preso. preso? Não tinha Falta preso. preso na Holanda. É, Sabe isso por no quê? hostel. Toca um reggae aí. 4h20. Não. Não Fica pode. a dica pra mas quem é, entende. É também. O povo relaxa. O povo Viu? relaxa. Fica a dica pra quem entende. E, professor, olha, a nossa produção se manifestou aqui. E como que você chegou aqui no Unisismar, professor? Então, Através da Flávia. são os links da vida. Não, são os links. Não, mas ele falou que ela foi no... Foi na União, né? Foi na Ah, União, tá ela. certo. É. Foi um outro link. Mais um link da sorte. Então, nos últimos 2 anos, porque aí a União passou por um processo de venda, né? Ela era Desunião. uma faculdade. Ela era artesanal, né? Eu diria o curso de direito era artesanal. E aí ela foi adquirida pela Croton. Aí veio a sequência. Hoje é Anguera, né? E Que aí hoje quando- é a Unopar. Hoje Hoje ela é o Unopar. grupo é Anguera, né? Aham, igual a nossa Vitro. E aí a Flávia havia sido demitida. Então a gente perde o nosso tempo de validade nos locais, né? E a Flávia havia sido demitida da coordenação. E eu era talvez um dos professores mais velhos, porque eu já vinha dos 10 anos da Flávia, né? E aí eu fui convidado para fazer uma entrevista. E aí eu fiquei 2 anos coordenando a Unopar, no curso de Direito. E aí o meu prazo de validade venceu porque um outro grupo assumiu, né, e eles precisavam da minha carga horária. Então foi financeiro mesmo, né? Só, o senhor ganha muito, nós precisamos de um coordenador que ganha menos.
Então, tranquilo, né? E aí eu saio da Unopar, eu tenho uma aprovação num dos testes seletivos para colaborador da UEPG, eu assumo a UEPG, e aí, à época, a coordenação aqui, sabendo que eu tinha saído da Unopar, disse assim, você não quer vir fazer um teste conosco aqui? Porque nós estamos com a primeira turma de Direito, né? E nós ficamos sabendo que o senhor saiu da Unopar. E eu falei assim, vou. Na época era a professora Adileia, a coordenadora, eu falei assim, vem fazer um teste conosco, né? Nós estamos com o primeiro semestre, e o primeiro semestre de Direito, as disciplinas não são jurídicas, né? Você tem as disciplinas. E aí eu vim, fiz um teste e tal, e continuei com as minhas aulinhas da UEPG. E aí quando foi pro segundo semestre, ela me ligou, disse, olha, Oliveira, o pessoal gostou muito da tua aula, eu preciso que você venha, e imediatamente vai começar o segundo semestre da primeira turma. Isso que ano, professor? Nós formamos a segunda turma agora, tá fechando 5 anos, né? Um ciclo de 5. Se não for exato, 5 é 5,5. 18, 19. É, alguma coisa assim. Que eu entrei justamente no segundo período Da primeira turma. Né? Que onde começavam as disciplinas de direito penal. E aí de lá pra cá, tô aí no ciclo. Tô 5 anos e meio, crescendo aí com a instituição. E aqui, junto com os testes da nossa UEPG. Né? Sim. E, prof, conta pra gente agora qual que é a diferença entre... Direito penal e direito processo... É isso? Não sei. Pega QG agora. Que Direito tem penal e processo direito penal? penal e processo penal. Legal. Mas assim, você fácil. tá falando com 2 retardados É. nesse momento, professor. Fácil. Essa é fácil. Obtusos. Somos obtusos. O direito penal, ele é a parte do direito que te diz ou não. Diz, ó, é proibido matar. Certo. É proibido furtar, é proibido injurar, é proibido... Dez mandamentos. Já diria Roberto Carlos, Já é diria... proibido Já fumar. diria... Não. Desculpa, eu não consegui. Já diria Moisés nas suas 2 tábuas de pedra. Sabia que eram 3, né? Eram 15 mandamentos. Descendo a montanha, ele quebrou um. Os 10 mandamentos. Não era isso. Lógico Não que- foi assim. Vai lá, Peraí, vai lá, desculpa, professor, fala. E aí, então, o direito penal, ele cria as regras do não, que são as chamadas proibições. Certo. Mas tem também as regras de permissões. Então, o Código Penal, a parte penal, ele te dá as proibições, te dá as permissões. Tipo, uma permissão. Direito de... Legítima defesa, por exemplo. Legítima defesa é uma permissão. Então, assim, ó, você pode matar em legítima defesa. Certo. Certo? Então, é proibido matar. Mas Então, se é for em proibição. legítima defesa. Mas, se for em legítima defesa, é permitido. Certo. Então, é um código de proibições, mais proibições, e de permissões. Então, por exemplo, estado de necessidade. Né? Você pode praticar um ato, se isso for necessário, para salvaguarda da sua vida. Né? Então, hoje, furto de... É o chamado furto famélico hoje, né? Assim, ó, estado extremo de fome, você furta. Furtar é proibido, mas em extremo estado de necessidade de fome, se permite. Então você cria proibições e permissões. E ele é estático, porque ele só proíbe. E aí você precisa de um outro diploma que dê vida, né? Que exteriorize o direito penal, que é onde acontece o processo. Então o processo penal nada mais é do que, de fato, o caminho, o itinerário que você tem para reconhecer a prática do crime, onde você garante o que a gente chama hoje de devido processo legal, para que você possa, ao final desse devido processo legal, reconhecer que a pessoa praticou o crime e você possa aplicar a pena. Então a gente brinca assim, que o direito penal não consegue pôr a mão no cabelo de ninguém. Assim, ó, ele não tem capacidade de tirar a liberdade de ninguém. Ele só determina o que pode E não pode. e o que não pode. Ele é estático. O processo penal ele é dinâmico. Então o processo penal ele vai dar vida, ele vai exteriorizar Aquilo que é para escrito. permitir que se reconheça que aquilo que se fez é proibido E se penaliza. e se penalize. Esse é o caminho, é o itinerário que você tem, né? O instrumento que você tem para, assim, você tem o ovo, você tem o trigo, é o direito penal. Mas e como eu faço? Norma A de receita. proceder Ah, para bater Meu, os me deu ovos e até- fazer em bolo. Me deu vontade de assistir o direito uma aula penal, depois. sim, o direito penal é o material, o processo penal é o método. Isso, pronto. Olha aí. Materiais e métodos. Procedimento. Você está falando do júri, né? Então, Sim. O que vai a júri hoje? Matar alguém. Ou tentar, né? Ou tentar matar alguém, né? Intencionalmente. Tem que ser Sim. intencional, né? Então, isso está escrito lá. Isso é proibido.
quem é que consegue levar o procedimento até o júri. É o processo penal. Ele vai dizer, ó, inicia com uma acusação, tem uma instrução processual, escuta as testemunhas, Acariação. se for necessário, escuta o réu, produzem as provas, blá, blá, blá. Acariação E chega é lá reconhecimento. no último espaço de julgamento e diz, olha, como que julga? Por que são 7? Por que tem que dar Tem que ser ímpar. 4? Né? Por que tem que ser ímpar? Por que para no 4? Por que é o jurado que julga? Por que o Ministério Público que acusa? Por que 1h30? Por que tem réplica? Esse é o procedimento que é Uhum. ditado pelo processo penal. Sim. Ah, legal. Muito Os processo- ritos. O processo penal não pune ninguém, ele não tem nenhuma norma punitiva. Sim. As normas punitivas são de direito penal. Uhum. Eles vão dar a vida que o direito penal não tem, Olha que aí. ele é estático. É a alma Isso. do negócio. É, mas isso é uma aula. Isso daqui foi uma aula. Viu? Hum? Aluno de Direito direito. penal e processo penal resumidos em 5 minutos aqui. Se você é aluno de direito e estava com dúvida, É, agora exato. você não Assista está esse mais. vídeo. Você agora tem esse vídeo de revisão para que você consiga passar. Tá rolando essas matérias agora, professor, ou não? Nós temos... Tá. Tá? Então, ó, pra esse semestre, primeiro bimestre aí, né? fica a dica pra Fica prova, a hein? dica. Aí, um belo vídeo pra vocês assistirem. Mais alguma pergunta, professora? Você tem algum hobby, pro? Você falou que jogava bola com meu pai, né? Você continua jogando bola? Menos. Menos? Menos. A gente vai... O joelho vai começando a reclamar com o tempo, né? Uhum. Eu jogo ainda, gosto de jogar. É, meu pai continua indo também, mas ele mais gosta do churrasco que tem depois do que do Ah, futebol mas isso é em o si. clássico. Isso é o clássico. Isso, Né? Ninguém joga bem, realmente, né? As pessoas jogam razoavelmente contando com a cerveja e com a carne depois, Então. é normal. Mas aí faz... Tem que hoje viver. Hoje tudo é separadinho, né? Agora eles fazem por categoria, né? Você Sim. Ah, é? É, tem 50. 60 plus? 40, 30. Meu pai tá quase no 60, hein? Tá ficando Olha aí. bem, né, pai? Eu ainda, de vez em quando, amarro a chuteira. Ah, eu já fui mais aficionado, né? Mas algum Hoje é tipo mais de coleção que o tranquilo. professor faça? Não. Coleção Gosta de de vademecum. Coleção de Vadimeco. Vadimeco Por é uma favor, coisa que e- você faz e uma- coleção necessária. Professor, Ah, uma é, frase. é requisito, Professor, requisito. e uma frase, por favor. Eu não faço ideia. Eu sei que O é um que, livro que é o gigante. vademecum? E eu sei que é Vademecum. Agora, pra que ele serve? Sem ser muito técnico. De novo, falando com Dois ignorantes. dois ignorantes funcionais aqui. É uma coletânea da legislação. Eu disse para vocês que, por exemplo, no direito penal existem 8.000 normas proibitivas. Todas elas estão catalogadas no Vademecum. Ah, é um tipo um É menu. uma coletânea de toda a legislação. E ela tem Por isso atualização que ela anual. por isso que ela é daquele tamanhão, porque ele pega o direito do trabalho, o direito civil, o direito constitucional, o direito penal, processo penal. Então, toda a legislação, tudo, absolutamente tudo, desde Constituição, ápice, até aquele decreto menos importante do último estágio da tua... Ele está no Vademecum. O que significa vademecum, prof? Então, que eu não sei. Olha É só. coletânea. Mas é tipo... Deve lá- ser alguma mas coisa é- de Satanás. Vademecum, Satanás. É sim, ele tem a ideia de coletânea, né? Ele reúne a ideia de ser uma coletânea. Olha só. É tipo um dicionário. Não. 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 É tipo um menu Novas eu acredito, 8.000 crimes, novas coisas vão acontecendo, vão E sendo você vai atualizadas. todo ano. Eu digo É, assim, porque coleção de Vademecum eu tenho, porque todo ano eu tenho que trocar. Quanto você Olha. tem, prof? Sabe? Você não eu queima o tenho- anterior, professor? Tipo um ritual assim, Esses dias, queima esses de... dias eu contei, dos da Unicesumar eu tenho todos os últimos 5. 24, 26, 22 eu tenho, né? Aí antigamente tinha os grandes que a gente ganhava, sessão do tempo que a gente ganhava, O quê? os livros Não. físicos. Aqui, não. Alguma coisa ou outra que eu não. tenho, mas... não- Alguma coisa ou outra que eu achei naquele carrinho que fica pra doação que- ali. Exato. Nossa, Vocês perderam uma época boa, então. Antigamente, quando não existia muito e-book, né? Os professores faziam um cadastro nas editoras e as editoras, para vender os livros, elas nos presenteavam com É, porque daí os você faz a códigos. propaganda Você faz a propaganda e a Os gente alunos. ganhava ali. Editoras, eu gosto de livros, se quiserem me né? presentear. Só que hoje não se faz, né? Hoje é muito difícil isso, né? Então, daí eu tenho alguns que são presentes. Eu tenho guardado, assim. Eu tinha uns 10 ou 12. É caro um Vademecum? É caro. É uns 170 conto aí. Mais ou menos. Ah, mas é. até que tá É, razoável. comparar com... sei lá. Mas pegar para trocar todo Os ano. exemplos. Ah, É. é verdade. É um Mas investimento. eu vou- Você pode ter eu uma fui- poupança Vademecum aí, que você deixa rendendo ali todo ano. Quando você final do entra ano no você consegue direito, comprar. quando você entra no curso de direito, você já abre essa poupança vademecum, É, entendeu? você abre vai ali lá uma colocando. renda fixa, né? Um CDB da vida. É, fica a dica aí, galera. É, então. Ah, mas é que hoje ele tem nos dispositivos. Ah, né? daí é mais É. tranquilo, É mais é verdade. Eu fui querer esses dias comprar um livro de hematologia, R$639. Eu Ah, falei, é. não vou comprar. Esses tempos aí eu comprei um Genética na Agropecuária, que eu fui estudar para um concurso e eu também tava dando aula de melhoramento. Falei, vou comprar, faz tempo que eu quero.
Foi ver um livrinho assim, tipo, não é um livro tão longo, tá? Pô, quase 400 conto, tipo, sabe? Da editora, da editora, nossa senhora. Ó, dicção. Da editora da própria universidade e tal. Eu falei, vai ser barateza, né? Pra Não, professor, não nossa, é. Não é, senhora. gente, é caro. Foi o lerito do mês quase todo. O negócio foi complicado. Nossa, voou perdigoto aí, Não, desculpa. tudo bem. Mas enfim. Mais alguma pergunta, professora? Não, agora só. Você está satisfeita? Eu tô. Com os hobbies do professor? Futebol e vademecum, é isso aí. É isso aí. Professor, desculpa a maluquice, que a gente tenta trazer um pouquinho de... Óbvio que o papo hoje foi sério, muito, muito interessante. Mas a gente tenta trazer um pouquinho de humor, né? De muito Negócio- aprendizado pra muito nós. aprendizado, sempre é De uma aula. novo. A gente faz uma graça aqui, mas a gente fica muito, muito feliz quando vocês tiram um tempo pra vir aqui sentar aqui na nossa frente pra gente conversar um pouquinho. Então, quero te agradecer, muito obrigado por ter desprendido esse tempo. Espero que você tenha gostado. Você quer deixar suas redes sociais? Não sei se você é muito ativo nas redes sociais, ou também se você não quiser que os alunos te procurem, beleza, só fala assim, não, bloqueia. Não sou muito ativo. Eu tenho o Instagram, eu tenho. Que Você é, lembra do arroba? é Oliveira.luizfernando.l. Olha Vai aí. estar aqui. Exato, vai estar vai subindo tá aqui em algum lugar. momento. Luiz Fernando L. Oliveira.luizfernando L. Isso. E, prof, a gente sempre pede pra você, assim, pro nosso convidado deixar uma mensagem, um recado, uma dica. Estamos com a campanha agora, não sei como é o perfil dos alunos de direito, mas estamos com a campanha agora de respeito ao professor, né? Aquela coisa de respeito não só pelos professores, mas entre si também, dos alunos, porque vez ou outra a gente tem alguns eventos, algumas situações aí complicadas. Isso me dói no coração, né? A gente É. tem que fazer campanha pra ter respeito. É o Exato. mínimo, É o né, mínimo, prof? né? Mas, enfim. Só pelo fato de a gente ter que estar falando disso já é algo extremamente preocupante, frustrante. né? É. Exato. Mas se você quiser deixar Quiser algum deixar recado, aí alguma... Queria agradecer, né? O Alan, a gente tá toda manhã. Toda manhã e toda noite estamos aí, né, A gente se encontra, né? E a gente tem umas prosas rápidas nos intervalos, às Sim. vezes, né? E bacana, então, a nossa prosa de hoje, Laís. A gente sempre se encontra e hoje fui descobrir que é filha de colega antigo, Sim. né? A gente tá o tempo todo, aqui em Ponta Grossa, a gente sempre tá envolvido com alguém Sim, Quer a gente conhecer sempre a gente? conhece alguém que conhece alguém. É uma cidade vinculado, grande e pequena, né? pequena, né? E aí, agradecer o convite e me colocar à disposição, se vocês precisarem, quiserem conversar sobre alguma Vocês outra coisa cometerem que algum eu crime, é posso precisar. ajudar, né? Se cometerem algum crime, que a polícia pegue, nunca esquece, Tá. porque cometer a Exatamente. gente sempre comete. Certo. O negócio é não ser pego. Não vou querer, obrigada. É igual cola, galera. Você pode colar. Você não pode ser pego. É, os alunos sempre perguntam pra mim, dá pra colar, professora? Pode. Claro. Pode Lógico, ser só não pego. posso ver. Exatamente. E aí, nesse sentido, não tinha mensagem. Eu digo assim, ó, os alunos assim, nossa, você é muito garantista, né? Garantista no direito é alguém que busca ou briga muito pelos direitos dos outros. Quer dizer, eu gosto de lecionar garantias. E aí não tem que punir ninguém. Eu digo assim, não, o castigo é necessário, né? Mas ele não pode ser recorrente. E daí você brigue muito pelas garantias. Eu falo isso na aula de Constitucional. Brigue muito pelas garantias. Para que elas sejam muito fortes. Mas muito fortes porque elas são feitas para te proteger contra o Estado. Mesmo que você não use. Mas que você tem que lembrar que um dia você pode precisar. E o dia que você precisar, ela tem que ser muito forte. Porque o que você não usa... O que acontece que você não usa? Atrofia. Atrofia. E aí, quando você precisar daquele direito, ele estará atrofiado. E aí você não vai poder usar porque você nunca gostou daquilo que te proporcionava. Então, isso é uma mensagem que a gente sempre fala do direito constitucional, né? Briga pelo direito. Não pelo teu quando lhe for conveniente. Briga pelo direito que os outros têm. Se você nunca usar, show de bola. Mas quando você, de repente, precisar, ele estará à disposição muito forte, muito coeso e muito firme para te proteger. Sensacional. precisa dele. Achei ótimo. Bonito. Inclusive, aprendi um termo agora que eu me identifiquei, garantista. Garantista, seja garantista. Garantir o direito do próximo, né? Porque você nunca sabe quando o próximo será você. Quando o próximo Esse é estará o tão caminho, né? próximo. Exato. Esse é o caminho. Às vezes o próximo está distante, mas se o próximo estiver próximo, né? E o próximo pode ser você. Exatamente. A gente fala tanto de procrastinador, né? É. O termo da moda é o procrastinador. Se fala o garantista, né? O garantista isso é uma questão de fazer prevalecer a regra. Se eu tenho direito, não estou usando. Mas se você tem, Mas se faça precisar, usar. tá ali. Sim, Se ele exato. tá ali muito exato. forte, né? Isso é importante e as pessoas não lembram. Daí quando elas precisam, elas querem a maior força do direito possível. Aí ninguém reconhece.
porque nunca efetivamente É, se eu exercitou tanto, né? eu sempre não tá fa- forte, não tá musculoso, né? Aham. Porque Sim. você não fez tem- academia não- do direito, né? Não há tônus, né? É, Não, porque eu você Eu não sempre, tá vendo? Eu fortaleceu. sempre falava que eu prefiro pecar pelo excesso, mas na verdade é isso. Eu sou muito garantista. Entendeu? Você garante o bem-estar do próximo Ah. em detrimento do seu. É. Olha, tô quase advogado. Olha o meu linguajar. É Manda porque eu sou aí pra gago. gente- Se eu não manda fosse pra- gago, eu tinha sido advogado. Eu podia ser um advogado. Com essa piada sensacional, Mas vamos encerrar. a gente encerra. Professor, obrigado de Obrigado, verdade. professor. Valeu. Professora, muito obrigado. Que bom que você está de volta, né? Ficamos Agora preocupados. consigo respirar. Exato. Como eu sempre falei no outro programa, você dá uma puxada, porque às vezes entra nas minhas maluquices aqui. Eu volto à Você- realidade. exato, você puxa aí o nosso pezinho pro chão, então bem-vinda de volta. Então é isso, pessoal. Histórias, um podcast no Sesumar. A gente fica por aqui hoje. Na semana que vem estamos de volta com uma pessoa muito sensacional sentada aqui na nossa frente. Duas. Duas pessoas, ótimo. Ótimo spoiler. Duas pessoas. Exato. Um beijo no seu coração e tudo de bom. Tchau. Show! Isso aí. Prof, muito obrigada mais Professor, uma vez. obrigadão. Vamos lá. Valeu.